O que são sintomas de testosterona baixa? Baixa libido, baixa potência na hora H, baixa disposição, baixa energia, baixa capacidade de produção de força, baixa retenção de massa muscular, acúmulo de gordura. A testosterona, ela não é fim, cara, ela é meio. Testosterona é um termômetro pra tua saúde geral. O que realmente baixa a testosterona? O que baixa a testosterona é você não entregar pro seu corpo a qualidade que ele tem pra poder potencializar essa questão hormonal. Cara, não existe nenhuma evidência de que, por exemplo, pornografia baixa a testosterona. Quem que é a figura que tu acha que é idealizado que tem testosterona, que não tem testosterona, na verdade? Cara, aí é que tá. Essa figura são os atletas. Talvez, por exemplo, o David Goggins tenha testosterona baixa. Por quê? Porque são elementos fisiológicos que ditam a testosterona. Não é quão brabo o cara é. Sendo que o pulo do gato ainda vai mais além. Mas o que, de fato, vai influenciar ao longo de todos os efeitos que o cara quer ter é... Você tá mobilizando um monte de gente que não precisaria estar lá. Não precisaria estar fazendo aquilo, poderia estar fazendo outras coisas. Ou então poderia não estar fazendo nada, para que quando surgisse algo para ser feito, Tivesse descansado e pudesse fazer, sem ficar essa passação de bola. Então ficava esse ambiente, só que entrava o cara novinho, às vezes o cara queria dar um gás, porque o cara com 18 anos começou a trabalhar agora, quero fazer as coisas bem feitas. E aí o cara já ganhava um banho de água fria direto. Que ele entendia como é que era a dinâmica que tinha que acontecer. Pô, que cultura merda, cara. Tu acha que todos são assim ou era onde tu tava especificamente? Não, é que todos é complicado, né? Todos. Tu acha que é uma cultura geral do exército? Mas não só do exército, cara. Tudo quanto é elemento público acaba sendo isso. Porque você não ganha por produtividade, você não ganha por hora, você ganha por estar lá. Você ganha porque alguém falou que você é o bom pra fazer essa função. Eu trabalhei na Eletrosul, eu era estagiário, cara. É público, né, cara? Daí ali tu via todo mundo, o cara vai tomar um café... E fica. O meu setor ainda que era bom, que eram os engenheiros, tem aquela coisa do engenheiro mais obstinado, assim, que quer resolver as coisas ali. Mas, cara, tu ia tomar café, tava sempre os mesmos caras no café ali, passavam 4 horas por dia no café, e aí chegava o final do ano, vinha os relatórios, né? Fechamento, menos 1 bi. Assim, a empresa tinha fechado e foda-se, né? População pagando e já era. Cara, eu fiquei anos trabalhando. A gente trabalhava em turnos lá, porque como em tese a operação é diuturna, então você tem que estar o dia inteiro ali resolvendo o problema. Não pode ficar avião parado quando de pane, não tem ninguém trabalhando dele. Então, eu trabalhava de noite, teve uma época que eu trabalhei das 6 da tarde até as 11 da noite, outras épocas ali das 4 até as 10, enfim, mas era sempre turno da noite. O último turno. O turno, você tem que deixar tudo arrumado e tudo pronto para o próximo dia começar. O que acontecia? De manhã, os caras resolviam um pepino. De tarde, os caras resolviam um pepino. E sobrava 8 pra resolver de noite. Só que, pô, beleza. Você que tá de noite às vezes, ou você que tá chegando agora, você entende que, não, os caras não resolveram, porque não deu pra resolver. E tá certo, não dá pra resolver, porque às vezes é muita coisa mesmo, e vambora. Só que aí, pô, sei lá, de manhã eu ia algum dia fazer alguma coisa lá, passava na sessão, os caras tomando um cafezinho, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, a sessão inteira reunida, fichando, trocando uma ideia. E você percebe que isso é cultural, de fato. Porque depois, no outro momento, eu fui trabalhar de manhã e aconteceu a mesma coisa. Os caras pegavam pra trabalhar perto das 10 da manhã, das 11 da manhã. Os caras estavam ali das 7 lá. Às 7, não, pô, espera chegar. Às 7h30, não, vamos tomar um café lá. 8, 9 horas, vamos fazer uma reunião. 10, 11 horas, não, vamos começar agora a fazer as coisas. Sim. Aí fica essa cultura... Eu já fiz isso muitos dias da minha vida, né? A própria cultura, às vezes... Porque tu tem horário flexível, né? Quantas vezes, pô, não, vou atacar essa tarefa com calma aqui e tal, não sei o que. Chega no final do dia, tem um monte de tarefa que são urgentes, cara. Por isso que agora eu tô numa assim, né? Já começar igual um animal, cara. Depois ficar mais de boa, ao longo do dia, né? Então já começa a atacar. É igual começar a treinar meio mole, né? A gente foi treinar junto ontem. Não dá, né, cara? Tu já tem que ir com a mentalidade de... Vou passar uma hora aqui. É meio que a filosofia da excelência, né? De fazer as coisas bem feitas. Cara, pra mim, performance é só isso. É você fazer o que você tá fazendo bem feito. Seja você tá treinando, seja você tá aproveitando com a tua esposa, pô. Você tá vendo um filme com ela, mas veja esse filme bem feito. Veja ele, assista o filme, não fique pensando no trabalho. Porque senão o cara fica maluco, cara. Essa galera do exército, tu acha que eles tinham bastante testosterona, cara? Quem que é a figura que tu acha que é idealizado que tem testosterona, que não tem testosterona, na verdade? Cara, aí é que tá. Essa figura são os atletas. De alto rendimento. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que acontece quando a gente relaciona a testosterona é relacionar a masculinidade, por assim dizer. Tipo, o cara é macho, então ele tem testosterona alta. Forte, agressivo. Tem um estereótipo. Só que, cara, não é apenas isso, sabe? Não é só quem fala mais alto, quem grita, quem faz essas coisas. Eu poderia... Não sei se botar a mão no fogo, mas eu tenho um palpite de que talvez, por exemplo, o David Goggins tenha testosterona baixa.
Por quê? Porque são elementos fisiológicos que ditam a testosterona. Não é quão brabo o cara é. Sim. O quão brabo o cara é depende de outros fatores tantos. A testosterona tem influência? Tem influência. Mas é um dos pilares, assim como outros tantos. Uhum. Então, a figura do atleta, principalmente o atleta de alto rendimento, por que a testosterona desse cara tende a ser mais baixa? Porque a gente já tem mapeado uma relação inversa entre cortisol e testosterona. Quanto mais alto o cortisol, menor tende a ser os níveis de testosterona. Seria o estresse. O cara tem overtraining lá, igual um louco correndo 500 km por dia. Isso. E quando a gente pensa em estresse, não é só estresse mental, não é só tô tucanado com as coisas do trabalho. Não, estresse físico também. Então você pega esses caras que estão na mola o dia inteiro, que estão treinando muito pesado, e aí que tá o ponto. Esse cara tem que treinar pesado, ele tem que fazer isso, porque é o trabalho dele, porque ele busca a performance nesse segmento, Sim. mas fisiologicamente cobra um preço. Uhum. Eu me lembro da época que eu era atleta, e eu era pangaré pra cacete, cara. Eu era muito ruim, assim, no sentido de performance final. Sim, mas tu levava a sério. Eu levava a sério, eu treinava pra caramba. Era 100 metros rasos? Isso. E o que acontece, cara? Eu passava o dia todo cansado pra cacete, passava o dia inteiro moído, o dia inteiro cheio de dor, o dia inteiro sem conseguir concentrar, sem conseguir ficar com foco em cima das coisas, porque eu tava cansado. Por quê? Porque o treino é excessivo. Então, o corpo também produz essas respostas fisiológicas. Uhum. E por isso que a gente vê os caras muito caricatos hoje em dia. Porque, sei lá, cara, um vídeo do YouTube qualquer lá, o cara comentou, mas eu duvido que o David Goggins tenha testosterona baixa e não sei o quê. Porque o cara tá assimilando isso com macheza. Com quão brabo o cara é. Uhum. Entende? É que existe a correlação, mas não necessariamente... Mas não é tudo. Sim. É a mesma coisa de eu falar, cara, sei lá, que quem trabalha mais tem mais dinheiro. Assim, existe uma relação em algum grau? Existe, mas não é a mesma coisa, pô. Sim. Ah, só acordar cedo você fica rico. Se fosse assim, o feirante, tava tudo milionário, pô. Por que a gente tá vivendo uma onda, assim, de uma romantização da testosterona? Por que a palavra testosterona nunca teve tão em voga, né? Quanto nos últimos 10 anos veio de uma ascensão absurda. Cara, por conta de elementos, na minha visão, conta de elementos sociais. E o que acontece? A testosterona, ela é assimilada com macheza. O símbolo da masculinidade. E você nunca teve uma sociedade hoje, por conta da cultura woke, por conta da série de outras coisas, que faz com que você tenha homens com menos estereótipo do que nós conhecemos como homens. Como assim? Por exemplo, você pega um cara nos anos 70, os anos 80. Qual que era a figura de masculinidade dele? Era Rambo, era o Rocky, então Stallone no talo. Era o Exterminador do Futuro com Schwarzenegger. Homens fortes, viris resolvendo problemas. Isso, era isso. Cara forte, viril, resolvendo problema. Hoje em dia, a visão que se tem de masculinidade é outra coisa. Por alguma parcela da população. Tá, qual é essa visão que tu tá querendo dizer? Cara, a questão é que os caras estão ficando muito mais mole. Sim. Mas isso não necessariamente tem a ver com a queda da testosterona em si. Tem a ver porque os caras estão ficando mole mesmo, porque os caras querem outras coisas, os caras acham que agora é ruim ser homem, os caras estão culpados por causa disso. Ah, meu Deus do céu, sou homem, socorro, me perdoe por ser homem. Né? Então, os caras são criados nesse âmbito, e aí você tem esse contraste de caras que cresceram numa família onde, cara, sei lá, aí vamos lá, pai presente, uma figura paterna, uma figura, não precisa nem ser o pai mesmo, mas figuras de masculinidade ao longo da vida. Transmitindo valores intrinsecamente masculinos. Isso, e aí que começa a grande diferença também, porque quando o cara acha que masculinidade é, pô, sei lá, meu irmão, é mexer com mulher na rua, é bater nos outros, é não levar desaforo pra casa, pô, esse cara tá delirando, esse cara tá viajando, pô. Porque os valores são responsabilidade, são capacidade de entregar mais do que receber, saca? Então, assim... Um provedor, né? É porque eu já não gosto de usar a palavra provedor, porque já virou estigma, entendeu? Essa palavra aí, você usa isso aí... Sim. Fudeu. Tá todo mundo falando, né? A menininha que ensina relacionamento, vai falando, homem provedor, e daí cada um vai num conceito de provedor, né? Não basta pagar a conta, né? Tem que, às vezes, o cara fazer uma coisa que nem tem a ver com prover, mas enfim, prossiga. Pois é, cara, pra mim prover é isso aí, é você entregar mais do que você recebe. É você se sacrificar mais pelo bem ou pela comodidade das pessoas que você quer perto, pô. Pessoas que você ama. Cara, tu tem algum treinamento pra quem quiser melhorar a testosterona passo a passo? Eu tenho um treinamento, Fermento, chamado Testosterona Blindada, cujo foco é fazer com que homens alcancem o máximo de testosterona de forma 100% natural. Foi fazendo o que tá lá, inclusive, que eu saí de 299 e fui pra 953 de testosterona, cara, sem usar remédio, sem usar suplemento e muito menos sem usar anabolizante. Inclusive, se você que tá acompanhando o episódio quiser também alcançar esse máximo de testosterona de forma 100% natural, é só clicar no primeiro link da descrição ou então escanear o QR Code aqui em cima.
E aí tu acredita, então houve uma falha em transmitir esses valores por algum motivo, né? Existem esses grupos, e aí começou esse grupo aqui, uma certa romantização pela testosterona, pela busca por fazer... Isso, porque o que acontece? A testosterona, ela vai sim influenciar numa série de formas de se pensar e de se construir características secundárias masculinas, Tá. por assim dizer. Então quando você olha mais massa muscular, mais força, mais esse elemento de virilidade, de se expor ao desconforto... Energia, disposição. Isso, energia, disposição, tudo isso. Cara, você tem essa relação com a testosterona. Aí você pega de um espectro, tem esses caras, do outro lado tem os caras que estão choramingando as coisas, e o cara ele não consegue viver a vida. Sabe, parece que a vida por si só, e com seus desafios, que estão presentes dentro da história. Talvez a gente viva um momento... É claro, cada época, cada geração tem seus desafios diferentes. Né? Seria uma loucura falar aqui que só pelo hype chegar e falar, não, porque essa geração é mais fraca que já existiu. De fato em alguns fatores. Né? Mas sei lá, por exemplo, meus pais, meus avós nunca tiveram preocupação com visualizações. Com o cérebro deles derretendo. Com a incapacidade de concentração sobre as coisas. Não, nunca tiveram essa preocupação, porque não existia essa quantidade Existem desafios hoje, né? Se livrar de um celular que... Isso. Os vícios hoje, eles são mais inteligentes, mais ardilosos e mais acessíveis, né? Em algum nível. Cara, a acessibilidade é 100%. Porque assim, quando você pega no passado, toda a vida era moldada de uma forma diferente do que é hoje. Pensa numa escala logarítmica, que é onde a gente tem um pico de evolução muito rápido, né? Quando a gente para analisar como o nosso corpo se comporta diante dessa evolução, é totalmente descompensado. Uma incompatibilidade evolutiva. Então, se a gente for parar pra pensar que até 150 anos atrás, as lâmpadas comerciais não existiam, toda a luz, toda iluminação era gerada através de fogo, ou enfim, de um material esquentando, e aí emana essa radiação. Era tudo por isso, e não por eletricidade, a luz que você liga, vai no interruptor. Isso aponta, por exemplo, uma correlação com a qualidade de sono dos nossos avós, e que isso não era uma preocupação pra eles na época. Porque toda a questão da testosterona, cara, e aí que surgem os personagens caricatos que vão falar pra você que testosterona é mais do que necessariamente o que ela é. Porque o cara veste um personagem, e aí o cara tem que estar lá, né, no meio eu tava pensando sobre isso, cara. Todo mundo que fala de testosterona, ou o cara tá usando um chapéu de country, de boiadeiro. Boiadeiro, ou o cara é ancestral. Saca essas duas coisas. Não tem um cara normal, velho. Parece que não tem uma pessoa. Sim. E aí eu tento entrar nessa situação, porque parece que não tem um cara. Um cara lúcido, um cara que pondera um pouco, né? Porque assim, ó, parece que você tá sempre nos dois extremos. Sim. Então imagina só, você tá num extremo onde absolutamente tudo que a tecnologia criou é um lixo com relação à indústria alimentícia. E se você desembala uma embalagem, você está morrendo. Não interessa o que você... Ah, não, isso aqui é só embalaram. Não interessa. Qualquer coisa que tem que abrir uma embalagem, você está morrendo. Você está se matando. Versus outro cara que fala, não, a tecnologia de alimentos foi a melhor coisa que já existiu e que você não precisa mais comer absolutamente nada do que vem da natureza. Não. Esse fica nessa dicotomia entre o cara que é totalmente ancestral e que pra esse cara aí tem que caçar pra comer. Não, os caras falam pra pegar sol no ânus, né? Tem ali dentro dessa seara, ele vai embora o negócio. Porque como o assunto ele é tratado dessa forma mais social, saca? Não é só a ciência pela ciência. E também, uma coisa, eu já não acredito que a ciência pela ciência apenas e única e exclusivamente, sem a vivência, valha tudo também. Porque é uma forma de você ter a ótica. Daqui a pouco a gente abre esse parênteses aí e vamos embora. Com toda certeza. Né? Porque o que acontece? Aí você tem uns caras caricatos que começam a inventar informações. O cara começa a extrapolar a informação. Porque teve um estudo com 4 pessoas, há 40 anos atrás, que verificou que quando o cara tomava sol no testículo... Eu não sei se essas informações são essas, mas enfim, só pra gente contextualizar a loucura que fica. Isso serve pra várias e várias coisas. Isso significa então que o cara aumentou em 20% a testosterona. Ótimo. Aí o cara pega isso aí, agora essa aqui é minha bíblia. Já era. Qualquer coisa o cara fala, não, mas tem esse estudo aqui. Pô, cara, começa a ficar um tanto quanto complicado viver. Eu imagino o cara que não se interessa pela profundidade dos temas, pra realmente chegar e estudar, como é que esse cara vive? Porque esse cara abre o Instagram, ele fala, pô, beleza, eu não posso comer nada que vem da embalagem, mas todas as frutas têm agrotóxico, mas todas as carnes estão contaminadas, mas o que eu como então? Aí o cara acha os caras que falam de sun gazing, já viu isso aí? Sun gazing. Sun gazing. Você não precisa mais comer também. Só você olhar pro sol,
Tem isso aí, existe isso, cara. Eu já vi que tem uns malucos nos Estados Unidos, cara, que o cara, ele vai lá pra comprar frango e ele não deixa passarem um infravermelho no frango dele, cara. E aí ele imprime um papel com o código de barras do frango que ele quer comprar e dá pro cara escanear, porque ele diz que o infravermelho vai dar merda lá, ou vai contaminar ele, ou vai baixar texto, e o cara... Eu já vi vídeo disso. Cara, outra coisa, nota fiscal, quando você vai na nota fiscal, lá tem a impressão lá e tal. Cara, aquilo potencialmente poderia ser um disruptor endócrino, tá? Aí o que o cara quer fazer? O cara não mais toca na nota fiscal. Ele tem medo de tocar na nota fiscal. E de absorver. Nossa, que vai absorver. Cara, sendo que isso começa a virar uma loucura. Entendeu? Começa a virar uma loucura. O que realmente baixa a testosterona? Tá, vamos lá. O que baixa a testosterona, quando a gente pega pra olhar em elementos pontuais, é você não entregar pro seu corpo a qualidade que ele tem pra poder potencializar essa questão hormonal, pra otimizar tudo isso. O que significa isso? Viver como um ser humano deveria viver. Tá, como um ser humano deveria viver. Vamos lá. Hoje em dia, o que você vê? As pessoas não comem direito, e já entro depois em detalhes do que é isso, mas as pessoas não se exercitam direito, elas não se movem direito, elas não dormem direito, elas não têm um ciclo circadiano bem regulado, naturalmente, elas se estressam demais, elas fazem tudo aquilo que desce a testosterona. Aí a gente vai pontualmente em cada uma dessas coisas. Quando a gente pensa em alimentação, o que é o 80-20 da testosterona? Cara, é você ter uma quantidade mínima de gorduras pra você comer durante o dia, tá certo? Porque gordura é matéria-prima não só pra testosterona, mas pra todos os outros hormônios. Todos não, mas vários outros hormônios. Então você precisa de uma quantidade mínima ali. E essa quantidade mínima, o que é? Cara, de 0,8 a 1,2 grama de gordura por quilo de peso corporal. Não é nenhuma loucura, não é nenhuma abstração. Porque daí você pega também, novamente, é ou 8 ou 80 essa vida, parece. Então os caras que falam de comer gordura, cara, você deve encher o seu rabo de gordura. E não interessa o que aconteça, é só gordura que vale. Sim. Aí você vê os caras caricatos, que o cara come uma barra de manteiga por dia. Ou tu vai pro Liver King, né, cara? Você cai no Liver King. Aí acabou, né, cara? Aí você cai no Liver King, entendeu? Aí é isso. Também, quando se trata de proteína. Cara, 1,6 a 2,2 gramas quilo de proteína. Não precisa de mais do que isso. Inclusive, tem... E aí, eu não gosto de citar estudos pontualmente, porque esse estudo, por exemplo, que eu vou citar aqui agora, ele teve um N de 11 pessoas. É uma Cara, amostra muito pequena. Muito pequena, velho. Assim, esse é o problema de... E aí que eu falo pra você sobre a questão da ciência, aonde ela entra com a falta de comprovação ou de vivência na vida real pra você entender o que realmente funciona pra você. Porque daí os caras ficam se agarrando a estudos pequenos, a estudos que foram montados de alguma certa forma. Então você tem que nesse estudo específico, né? Quanto maior foi o consumo de proteína da rapaziada, menores eram os níveis de testosterona dos caras. Ué. O que já bate no contrário dos caras que você tem que comer carne pra cacete. Quanto mais carne você comer, melhor. Porque parece que a carne é o combustível da virilidade. Né? Cara, carne vai ser interessante? Vai, carne rica em micronutrientes. É um excelente alimento. Mas pra você consumir na medida certa, pô. Aí quando você pega, por exemplo, a mesma questão da gordura e da proteína e do carboidrato, e você pega essas relações, o cara fala pra você, não, quanto mais gordura você comer, melhor. Porque daí você vai estar dando mais combustível, mais matéria-prima. E, cara, em teoria, óbvio que faz sentido. Que a teoria é fácil de você manipular. Sim. Os mecanismos é fácil de você manipular. Mas a pessoa não entende que tem um ponto ótimo, né? Isso. A dose ótima nem sempre é a máxima. Sim. Por quê? Porque eu posso falar pra você que, cara, carboidrato, ele é totalmente desprezível porque o corpo é capaz de criar glicose através de compostos não glicídicos. Assim como eu posso usar essa mesma narração pra falar pra você. Cara, a glicose é tão importante, mas tão importante, que teu corpo ele dá um jeito de criar essa porra do que tiver. E com a mesma narrativa de o corpo consegue, através da gliconeogênese, criar glicose a partir de compostos não glicídicos, eu consigo falar pra você que você deve comer carboidrato a todo custo ou que você não deve comer nada. Sim. A ciência abre uma brecha pra justificar qualquer narrativa. Qualquer narrativa, cara. E aí acaba dependendo do extremismo do cara que você tá vendo. A mesma coisa quando se trata de sol, por exemplo. Cara, se expor ao sol, então, é totalmente maligno. E você não deve, de forma nenhuma, você deve passar protetor solar pra ficar dentro de casa. Vampiro. Você deve passar protetor solar pra ficar dentro de casa. Porque a própria luz vai emitir radiação e que você vai morrer. Aí tá. Quando você vai olhar concretamente isso, cara, protetor solar tem o quê? Há 100 anos atrás. Antes disso não tinha. Como é que os caras viviam, então? Será que tava todo mundo morrendo muito cedo? Enfim, como é que os caras viviam? Aí, você olha pra dentro do corpo, cara, existe uma série de mecanismos que são regulados através da exposição solar. Produção de vitamina D através de exposição solar. Nós, querendo ou não, somos animais sazonais. Por mais que a gente não seja tão sazonal quanto um urso que hiberna no inverno e no verão tá ativo, ou com um animal que muda a pelagem dele, a coloração da pelagem de acordo com a estação do ano,
a gente ao mesmo tempo sabe que o verão ou a exposição ao sol traz benefícios no humor muito altos. Então, será então que... E dentro disso, o cara que enxerga isso, às vezes o cara vai falar, então, você tem que se expor ao sol quanto mais melhor. Sim. Então, foda-se, fica 3 horas no sol aí fritando. Cozinhando. E vamos embora. E aí você tem 2 extremos de novo. O cara que é vampiro e o cara que é 6 horas no sol. Será que não tem um raciocínio que vai aonde você precisa? Que é o que, quero regular a vitamina D. Cara, 10, 15 minutos. É isso que eu preciso de exposição solar. Mais do que isso, eu começo a me enrolar. Eu começo a me expor demais. É dose e resposta. Mas só que se eu chego e falo, tomar sol, você não deve tomar sol, é perigoso total, você nunca deve tomar sol, porque isso vai causar câncer, é a mesma coisa eu virar pra você, e essa afirmação é verdadeira, porque se você tomar infinito, você vai se fuder mesmo. A chance, a porcentagem. Mas não é nem a chance, mas se você tomar 6 horas de sol todo dia, você vai se fuder mesmo, Sim. É isso, então é quantidade. Sim. É quantidade de exposição. Se você toma na forma adequada, beleza, você tá seguro, você tá blindado nesse ponto. Agora, se você toma mais, óbvio, se você todo dia vai tomar, sai vermelho, sai descascando, sai ardido, sai queimado, é óbvio que vai dar merda. Inclusive, esse é o ponto máximo. Se você toma sol e você tá saindo vermelho, tá saindo queimado, tá saindo... Tá errado. Não é pra tomar nesse ponto. Não é pra ser assim. Aí você tem os 2 extremos. E aí o cara fala pra você, não tome sol porque sol causa câncer. É a mesma coisa eu falo pra você, não tome água porque água causa hiponatremia. Na verdade, a água pode causar qualquer coisa, né? Tu fala, não, tem microplástico, tem... Qualquer coisa que tem na água em excesso causa alguma coisa. Então tu pode justificar qualquer coisa, mais uma vez. Mas o que é isso que tu falou? Não, a hiponatremia é uma situação que acontece quando você tem um desbalanço eletrolítico dentro do próprio sangue. Então, você toma, somando, cara, sei lá, 3 litros d'água em 1 hora, você vai parar no hospital. Por conta de hiponatremia. Tá? Você pode parar no hospital, esse é o ponto. Mas por conta de hiponatremia. Isso é real, é concreto. É uma informação válida. Acontece. Isso é verdade. É uma realidade. Isso, é uma realidade. Só que, por isso eu vou falar pra você, então, não tome água. Olha que pensamento, raciocínio... Deve ter uns caras que pregam pra não tomar água na internet, com certeza. Aí você cai nos caras que falam que você tem que comprar o filtro de osmose reversa. Sim. E que é isso que falta para a sua testosterona aumentar. E aí, cara, você vira uma loucura. Você começa a viver uma loucura. Onde os caras esquecem o que de fato... Então, puxando aquele gancho, o que de fato faz a testosterona aumentar... Porque o que as pessoas não entendem é que é o seguinte... O corpo, ele já foi projetado para produzir o máximo de testosterona que você precisa. Você não precisa mais do que a capacidade que o corpo tem de produzir. Só que você precisa entregar a condição para ele produzir essa porra. Imagina que você tem uma torneira. Você abre essa torneira no talo. E tá saindo um monte de água lá. Tá jorrando água. Aí você pensa, preciso regar um jardim que tá aqui na frente. Aí você quer esperto, o que você faz? Pega uma mangueira, conecta ali na torneira. E o que você espera? Que a água que tava saindo lá na torneira saia na ponta da mangueira. Você chega na mangueira e fala, agora que eu vou regar esse jardim. Pega a mangueira, não tá saindo água nenhuma. Você fala, saindo só um fiozinho. O que tá acontecendo? Você volta pro caminho, você vê que tá cheio de furo a mangueira. Saindo água pra tudo quanto é lado. Você que é um cara inteligente, fala o quê? Vou pegar uma silver tape aqui, uma fita. Vou tapar essa mangueira. Você vem, tapa cada buraco. Cada buraco que você tapa, sai mais água lá na ponta. Tá? Essa é uma analogia que eu gosto de usar, pensando no que é o potencial de produção de testosterona e o quanto o cara produz lá na ponta de verdade. O que o cara precisa fazer? É tapar esses furos. Cada coisa que o cara conserta, ele melhora esse potencial de produção. Pra que ele não precisa ficar preocupando, cara, com outras coisas. Até porque, se fosse só o número pelo número... porque tem testosterona tanto lá, o número, sei lá, 800, 900, 1000 testosterona. Cara, dá uma anabolizante pra esse louco então, porra. É só isso que precisa? É só pra ter um exame bonito? Então foda-se. Agora, o cara tá buscando o quê? Tá buscando os resultados em cima disso. O que a testosterona faz de bom? Por que a galera quer tanto? Imagina o seguinte. Imagina que você tem uma casa, fermentou. E essa casa tem vários quartos. Dentro de cada quarto tem um tesouro. Tesouro único ali dentro. Um vai ter rubi, outro vai ter esmeralda, outro vai ter safira, vai ter ouro, vai ter... Enfim, o que tiver que ter. Diamante. E cada quarto desse tá com a porta trancada. Isso tem uma chave. Uma chave mestra. Ela abre todas as portas. Ou várias portas, nesse sentido. Qual tesouro essa chave te entrega? Depende da porta que você abrir. Com a testosterona é a mesma coisa. A testosterona é um hormônio, ela sinaliza as coisas. O efeito vai depender de onde ela está sinalizando, de cada tecido e cada receptor. Então, o efeito da testosterona na massa muscular é um, nos ossos é outro, no cérebro é outro. Então, quando a gente pensa em elementos concretos, a gente está falando de mais energia, mais disposição, mais foco.
mais capacidade de se concentrar em cima das coisas, quando a gente fala, por exemplo, de capacidades cognitivas. Físico, a gente tá falando de mais força, mais massa muscular, mais densidade óssea. A gente tá falando de outros fatores. Então a testosterona, assim como qualquer outro hormônio, tá? Essa analogia que eu usei do quarto é pra qualquer hormônio. Porque o hormônio por si só, ele vai ter a ação em cima do tecido que ele tá atuando. Só que, de novo, como as pessoas às vezes não entendem isso, elas começam a deixar elementos abstratos. Que é, não, mas você vai ser mais macho. A gente volta nesse ponto de ser mais macho. A gente vai chegar e vai... você vai, sei lá... Cara, falar melhor com as mulheres. Não que isso não seja um efeito ocasionado do que é a melhora da testosterona em algum grau. Sim. Mas não é um efeito direto. Sim. Saca? Não é como se a testosterona fosse a mágica que vai baixar em você aqui e agora... Não, você vai estar mais disposto a enfrentar desconforto. A testosterona, ela tem isso. Ela mexe no seu limiar de desconforto. Você está mais disposto a se expor a situações mais desconfortáveis. O problema é a simplificação, né? É que simplifica tanto, que vira tão abstrato, que parece que você não tá mais falando de hormônios, você tá falando de um espírito, um negócio que tá vindo em cima de você, e não parece mais fisiológico, de fato. Qual que é o ranking das coisas que aumentam a testosterona? Qual que é as mais impactantes, assim? Eu queria entender essa ordem. É exercício físico, é alimentação? Qual que vem primeiro e como é que vem aí? Vamos lá. Primeira coisa, eu gosto de pontuar, não em ranking, porque isso depende muito do que você já está fazendo versus o que você poderia fazer. Sim. Então, por exemplo, se você é um cara que já dorme 80% do que você poderia dormir, mas a sua, sei lá, a sua vitamina D tá lá no chão, pra você vai ser mais interessante você focar em regular a vitamina D, por exemplo. Atacar o que tá pior. Atacar o que tá pior. Assim como é o elo mais fraco da corrente, tá? Sim. Quando a gente fala de testosterona, a gente tá falando de sono, tá certo? Então já tem associações que homens que dormem menos de 5 horas por noite têm de 15 a 20% menos de testosterona, tá certo? E aí eu vou mais além, porque não é só porque as horas estão baixas. Não é só você chegar, deitar e, eu quero dormir 8 horas, então. Não, mas é sobre a qualidade do sono. Porque qual que é a arquitetura do sono? Né? Você vai passando por várias fases ao longo da tua noite de sono. Você passa um tempo no sono profundo, passa um tempo no sono leve, um pouco no sono REM. A gente dentro do sono REM é onde produz mais testosterona. Mas a gente também precisa do sono profundo para poder acordar descansado. Uma série de efeitos cascata que vão acontecendo. Então, mais do que só as horas, como se fosse um relógio, um cronômetro, você ficar rodando na cama lá e finge que dorme, finge que acorda, você precisa de profundidade de sono, você precisa passar pelo sono REM da forma adequada. Então a gente tá falando de quantidade e qualidade, quando o assunto é sono. Segundo ponto, aqui a gente pode falar de regulação de vitamina D, porque existe uma associação também que homens que têm menos do que 30 nanogramas por ml de vitamina D sérica têm de 20 a 30% menos testosterona também. E seria aí falta de sol ou o cara tem alguma incapacidade de absorver? Não, é porque assim, ó, você pode também suplementar a vitamina D. Não existe esse problema. Assim, não é como se apenas o sol fosse... Ele vai trazer outros benefícios pra você também. Vai trazer outros benefícios. Porque não existe só esse mecanismo, não é só o sol e vitamina D. Não, existem outros mecanismos que o sol também dispara no corpo humano. Mas, não consigo tomar sol, tá inverno. Inverno eu suplemento com vitamina D, Por quê? Porque não sai um sol, fica uma semana sem sair sol. Né? E por quê? Porque você precisa de UVB pra poder sintetizar a vitamina D. Não é só sair em qualquer sol, não é sol de manhã. Assim, comecinho da manhã, final da tarde. É justamente no sol entre as 10 da manhã e as 2 da tarde, que é, em tese, o sol mais nocivo. Porque, de fato, ele é mais nocivo. Porque ele tem mais UVB. Por isso não vai lá ficar 3 horas pelado. Exato. Por isso que eu preciso ficar o quê? Cara, 10, 15 minutos. Depende do quê? Do tom de pele que eu tenho, da estação do ano, depende da posição, do lugar que eu tô, né? Sei lá, se eu tô na Antártida... Equador, sim. É uma coisa, no Equador é outra. Então, tem que existir esse entendimento do processo. E por isso que é um processo tanto quanto individual também. Você consegue fazer certas recomendações, mas nada melhor do que você explicar os mecanismos para que o cara entenda e consiga aplicar na vida dele. Beleza? Passou o sol, vamos lá. Vamos de treino. Tá? O treino, ele estimula a produção de testosterona. Então você tem um pico agudo depois que você treina, a testosterona vai no talo, tá? Depois ela vai caindo. Qual que é a ideia com isso? É você fazer estímulos frequentes, para que você nunca perca e desça depois no nível mais baixo de novo que você tava. Então você sempre tenha um efeito crônico causado pela sequência de efeitos agudos. Qual que é a frequência e a intensidade mínima de um treino aí pra ter resultado de testosterona? Cara, 3 a 4 vezes por semana já tá ótimo. Entendeu? E uma intensidade... Aí que tá. A gente vai focar esse treino mais na margem de construção de força. Construção de força pura. Por quê? Porque existem, pelo menos é o que a literatura traz pra nós em algum grau, que o estímulo a cargas pesadas, então o estímulo mecânico, ele faz com que haja essa intenção de produção maior de testosterona, essa sinalização de produção de maior testosterona, assim como
a quantidade de musculaturas que você tá trabalhando, o volume muscular que tá sendo envolvido naquele processo. Não só sendo envolvido para o exercício em si, não é só pela contração, mas sim o quanto aquilo te gera esse esforço, essa carga. Uhum. Por exemplo, quando a gente pensa num exercício, numa remada, tá? E aqui a gente tá fazendo só a extrapolação de mecanismo, porque não existe esse estudo, uma remada na barra livre versus uma remada na máquina. Não tem esse estudo, tá? Estamos extrapolando o mecanismo aqui. Mas em tese, é mais inteligente a gente imaginar que uma remada na barra, por conta de elementos de estabilização, elementos todos que você vai ter que ter durante a execução. Envolve muita musculatura. Muita musculatura. Então é interessante a gente olhar por esse lado. Mas aonde a galera erra mais no treino, não é em fazer o treino. Mas sim no que... Aliás, não é o que elas estão fazendo de certo, mas é o que elas estão fazendo de errado ao fazer o treino. O que se faz? O que as pessoas fazem? Porque assim, ó, lembra que eu falei logo no começo sobre cortisol e testosterona? E que existe uma associação entre quanto maiores os níveis de cortisol, menor tem seus níveis de testosterona? Uhum. Cortisol é reflexo de estresse. Estresse pode ser físico, pode ser mental, pode ser uma série de coisas. O que acontece? O cara vem e ele treina, geralmente com volume excessivo, porque é cultural nosso treinar com volume excessivo. Uhum. Tá? O cara, a gente prioriza mais trabalho, mais séries. Cara, você vai numa academia, tá? O treino da galera, o que é? 4, 5 exercícios, 3, 4 séries cada exercício. Tá? É isso que é o treino dos caras. Às vezes mais, tá? Quanto mais o cara vai evoluindo, mais volume os caras querem dar. E aí, é um ponto. Porque quando a gente pensa em resultados de hipertrofia, por exemplo, a literatura corrobora com isso, com mais volume. Mas aí a gente tá pegando um outro caminho também. Porque a literatura, ela corrobora com isso, mas aí você vai olhar, por exemplo, como talvez são feitos os estudos, a metodologia por trás disso. Talvez os indivíduos que são usados não são os mesmos caras que estão querendo trabalhar isso. Uhum. Entende? O ponto é que o excesso de volume de treino vai arrebentar o cara. Porque você vai ter níveis altíssimos de cortisol, você vai atrapalhar a recuperação do cara. Ele não vai conseguir fazer estímulos suficientes de forma positiva. Esse cara vai só ladeira abaixo. Aí você pensa, não, pô, então o cortisol, ele é o vilão. Tem que reduzir ao máximo. Também não. Porque o cortisol é fundamental pra uma série de outras reações do corpo. Uhum. E aí que começa... a tensão e tal. Tu tem que ter um equilíbrio. Cara, é aí que começa... Por isso que começa essas loucuras, entendeu? Hoje a gente viu um elemento extremamente polarizado na internet. Onde você vai ter o cara falando pra você que cortisol vai ser um maligno, que você tem que abaixar ele a todo custo. Outro cara vai falar pra você, não, você tem que levar ele ao máximo. E parece que as pessoas perderam a capacidade de pensar, cara. Uhum. De pensar, de inserir em contextos e entender as coisas. Passando do treino, a gente tem alimentação. A gente vai falar alimentação ou não falei alimentação ainda? Não falou. Tu falou um pouco da gordura, né? Isso, mas é isso. Então, uma quantidade de gordura ali, que também não é absurda, não é só comer gordura, tá? Uma quantidade de proteína, que também não é só comer proteína. Quantidade de carboidrato, que você completa com o resto. Porque isso vai ser excelente pra você ter mais energia, mais disposição ao longo do dia. Cara, e o sexo, a masturbação, que existe essa relação? Sim, aí é que tá. Esse talvez seja o maior mito quando o assunto é testosterona. Porque, de novo, quando você tem personagens caricatos, você tem pessoas tentando justificar as crenças delas em cima de elementos, em tese, mecanicistas. Quando você tem sobre testosterona e sexo, e comportamento sexual, e qualquer que seja a exposição desse comportamento... Cara, tu tem algum treinamento pra quem quiser melhorar a testosterona, passo a passo? Eu tenho um treinamento fermento chamado Testosterona Blindada, cujo foco é fazer com que homens alcancem o máximo de testosterona de forma 100% natural. Foi fazendo o que tá lá, inclusive, que eu saí de 299 e fui pra 953 de testosterona, cara, sem usar remédio, sem usar suplemento e muito menos sem usar anabolizante. Inclusive, se você que tá acompanhando o episódio quiser também alcançar esse máximo de testosterona de forma 100% natural, é só clicar no primeiro link da descrição ou então escanear o QR Code aqui em cima. Cara, não existe nenhuma evidência direta de que, por exemplo, pornografia abaixa testosterona. Não existe. Por mais que eu ache que, pornografia é uma bosta, o cara não deve se envolver com isso, some disso, mas eu não posso justificar dessa forma. Então, Sim. Quando você pega hoje o que a ciência mostra, é que, cara, o comportamento sexual aumenta a testosterona de forma tópica, de forma pontual. Porque também tem outro ponto. Esses mecanismos que eu falei pra você sobre sono, sobre vitamina D, sobre alimentação, sobre treino, sobre também controle de estresse, tudo isso, cara, é sobre controle de luminosidade, que a gente pode falar daqui a pouco também, o que gera a regulação do ciclo circadiano, que bate direto com o que é o sono também. São mecanismos crônicos para o aumento da testosterona. Quando a gente fala de mecanismos agudos, como é o caso, por exemplo, da exposição pontual ao comportamento sexual, vai aumentar na hora, passa 20 minutos, cai de novo. Uhum. E que tipo de resultado é esse que eu tô buscando, sabe? Uhum. Que resultado que é esse que eu tô buscando? E aí, de um lado, você vai ter
a galera justificando e dizendo que não, pô, a pornografia vai acabar com a sua testosterona. Por quê? Porque quando você consome pornografia, você vai saturar receptores dopaminérgicos, isso faz com que sua dopamina tônica, ela fique menor ao longo do dia, isso de fato tem relação, esse elemento da dopamina tônica e diversos outros elementos. Só que, de novo, é uma associação muito longe, você tá imputando coisas as quais é só achismo. É só achismo. E aí a gente começa a viver esse caos de novo, que é a testosterona, por isso que ela fica tão famosa, porque cada um leva pra um lado, e no final das contas os caras estão só viajando, entendeu? E a galera faz a retenção de esperma também. Isso aí. E aí acontece? Tem correlação aí, o cara fica setembro, outubro, qual que é o mês de não se masturbar? Ah, é novembro. No FEP setembro, sei lá. É. O que acontece? Quando a gente pensa em retenção seminal, existe uma certa evidência de que aliás, não é até, é no 7º dia, no 7º dia, existe um pico de testosterona. Qual que é a justificativa pra isso? Talvez porque, por passar tanto tempo, o corpo faz essa liberação a mais de testosterona no cara, pra que ele tenha uma maior busca por comportamento sexual, pra poder reprodução e diversas coisas, tá? Mas depois cai de novo. Então você tem um pico no 7º dia e depois cai. É isso que a literatura traz sobre retenção seminal. Só que aí vai ter cara falando pra você que você tem que fazer, pô, assim, nunca mais você pode transar com ninguém. Tua esposa lá, coitada, lá tá anos na seca porque você não pode, não. Se for, você tá... Aí é a felicidade do vizinho, né, cara? Aí é pra felicidade do vizinho. Pois é. Porque os caras começam a levar, por exemplo, isso com a energia que você transmite pras pessoas. Aí, de novo, começa a ficar muito abstrato. Os caras saem do elemento fisiológico da testosterona e entram em elementos que, pô, sei lá, misturam o que o cara acredita versus o que é a realidade. Ou pelo menos o que a gente tem de visão da realidade. Pode ser que esse cara esteja certo, sei lá. Pode ser que esse cara seja um visionário total e tá muito à frente do seu tempo. Mas não tem nada que mostre que não tem nada que mostre. Pode ser que ele esteja só, sei lá, o cara recebeu uma informação, ele tá vendo a leitura do futuro, mas não existe nenhuma informação hoje que mostre isso. Só que o que eu acho engraçado, o jeito que se correlacionam, quase que numa sinergia mágica, os elementos que melhoram a produção de testosterona. Porque tu tava falando agora que, então tu regular o sono, né? Acho que a gente podia aprofundar um pouco mais nessa parte. Então tu tem que, se expor à luz natural. Nessa mesma exposição que tu tá regulando o sono, tu tá absorvendo a vitamina D, né? Não exatamente, mas eu entendo. É porque assim, ó, o que acontece? A gente precisa, pra produção de vitamina D, um limiar mínimo de UVB pra fazer isso. Tá. E esse UVB, ele não tá... Essa quantidade de UVB não tá nos raios da manhã. Entendi. Tá mais nos raios do meio-dia. Entendi. Enquanto a regulação do ciclo circadiano, quando a gente pensa, a gente tá falando de quê? De luz azul. E que de manhã a gente tem que dar a luz azul pra caramba, porque a luz azul bloqueia a produção de melatonina, que é o hormônio que faz com que a gente tenha maior pressão de sono pra dormir, tenha um sono com maior qualidade, com uma quantidade adequada. Então, de manhã a gente quer zerar não, mas a gente quer suprimir a produção de melatonina, porque a gente quer ficar disposto, quer ficar acordado. E ao longo da noite, a gente quer o contrário, a gente quer botar a melatonina pra dentro, quanto mais melhor. Então, o que acontece? Esse sol da manhã ele tem uma função, o sol do meio-dia vai ter outra função. E aí que vem, talvez, a coisa mais mágica do mundo. Que é assim, seus pais, seus avós, eles tinham o dobro de testosterona que você tem hoje. Então já tem estudos longitudinais mostrando a queda da testosterona no homem. Por que diminuiu? Por conta do estilo de vida. Porque eles não pensavam nisso. O seu pai e o seu avô, ele não tinha preocupação de testosterona, quer ter testosterona alta. Não, ele só tava vivendo a vida. Só que o que faz, então, a testosterona cair? É o cara comer mal? É o cara dormir mal? É o cara não se exercitar direito, da forma correta? É o estresse. Cara, na época do cara, olha lá, na época do teu avô, lâmpada tinha pouco. De lâmpada, pouco. Então não tinha muito problema com sono. TV, pouco. Também não tinha. Cara, TV é coisa de 50 anos, pô. TV com cores, coisa de 50 anos. Celular. Não tinha nada disso. Então esse cara tava muito mais tranquilo, mesmo sem saber. Ele não sabia que ele tava otimizando. Estou otimizando, imagina seu avô. Estou otimizando meus níveis naturais. Não, nada. Ele só tava vivendo. Tu deve ter até algum meme já pronto, né? Disso, né, cara? Tu chegando pro teu vovô, vamos fazer tal coisa pra melhorar a testosterona. Sim, vai lá. Eu só vou terminar aqui de, sei lá, plantar mandioca e conduzir 400 gados e pegar sol. Cara, conversa com teu vô sobre treino. Você fala pra ele que, pô, vô, eu vou num lugar aqui que eu pago 150, 200 conto por mês pra mexer uns pesos. Pra tirar isso do lugar e botar no mesmo lugar depois. Ele vai dar risada na sua cara. Por quê? Porque, pô, na época dele primeiro, não existia a cultura do treino em si, né? Mas não era necessário você ir para um lugar pra se exercitar, porque a vida era exercício. A vida era isso, pô.
Então, o meu vô lá tem um pulso, parece uma lajota, né, cara? Pois é. Então, assim, hoje, essa é a forma tecnológica que a gente tem. Por quê? Porque nós vivemos, né, uma construção tão rápida tecnológica que hoje a vida inteira pode ser confortável. Uhum. Hoje eu posso, cara, sei lá, passar o dia inteiro sentado numa cadeira, pedindo iFood, luz o tempo inteiro. Se eu quiser, eu posso ficar 24 horas por dia sem saber se tá sol lá fora ou não tá. Por quê? Porque tem tecnologia pra tudo. E a gente tem que aprender a conviver com isso. Uhum. Mas aí eu não acho que a gente deva voltar aos primórdios da caverna pra tentar... Não. Eu acho que a gente tem que pegar as ferramentas que a gente tem hoje, como é que a gente pode construir uma melhor qualidade de vida em cima disso. Porque, cara, eu também não quero, sei lá, ficar sem ver um filme com a minha esposa, pô. Uhum. Porque, não posso ver um filme de noite por causa disso. Então existem formas que você faz. Se você, por exemplo, tem óculos bloqueadores de luz azul, que na teoria funcionariam pra isso. Uhum. Onde você tem a luz azul de noite que é emitida por televisão, por sei lá, tablet, celular, por lâmpadas em geral, essas lâmpadas mais brancas em si, né? A lâmpada fluorescente, a lâmpada LED, ela acaba emitindo muito mais isso. Isso vai bloquear a tua produção de melatonina. Uhum. O que a gente quer, então, de noite é não se expor a essas luzes. Mas isso significa o quê? Ficar as últimas 2 ou 3 horas da noite sozinho, sem, sabe? Sem estímulo, sem luz, sem nada. Hoje em dia isso parece um tanto quanto impossível, né? E vou te falar, não é confortável. Existe uma forma mais confortável de fazer? Cara, provavelmente sim. Que é o quê? Você bloqueia a produção de luz azul. Então, o que eu faço, por exemplo, em casa? Eu troco as lâmpadas. Uhum. Então, eu tenho lâmpadas que são mais âmbar, por exemplo. Lâmpadas que têm menor intensidade, porque a intensidade luminosa também acaba interferindo em todos esses pontos. Uhum. Fica aquele climinha de caverna, né? Isso, cara, aquele climinha assim, casa aconchegante, entendeu? Existem óculos que fazem bloqueio de luz azul. Então, você pega, bota um óculos bloqueador de luz azul. Cara, já resolve os problemas. Uhum. E você consegue regular mais o teu sono. Regulando melhor o teu sono, a testosterona também sobe. E mais do que só isso. Porque, de novo, a testosterona ela não é fim, cara. Ela é meio. Como assim? Testosterona é um termômetro pra tua saúde geral. Pra tua performance geral. E as pessoas, elas olham pra testosterona como se ela fosse o fim das coisas. Então, eu tenho que ter um número alto de testosterona. Por quê? Não, porque eu tenho que ter. O que a gente tá buscando com a testosterona? O efeito final dela. Que é mais energia, que é mais disposição, que é mais libido, que é mais potência na hora H, que é mais força, que é mais massa. Enfim, a gente tá buscando esse tipo de efeito. O que acontece? O cara, ele olha pra testosterona como se a vida dele devesse ser mexer nesse número. Eu já gosto de olhar pra testosterona como eu tenho que mexer na minha vida para que o número aponte pra mim o valor otimizado. Indicador. Por quê? Imagina que você tá numa sala. Você tá numa sala, aí tá a janela aberta e tá, cara, batendo frio. Você tá com frio, tá batendo queixo e tudo mais. E tem um termômetro lá, e tá marcando 2 graus, 3 graus. Você fala, pô, de fato, com 2, 3 graus eu fico com muito frio. Uhum. Só que você, o que você decide fazer? Ao invés de ir lá, fechar a janela, ao invés de ir lá, sei lá, ligar uma lareira na sala, você simplesmente pega o termômetro e muda de lugar. Aí quando você muda de lugar, ele não tá mais tomando vento da janela, tá marcando lá 20 graus. Mudou alguma coisa? Não, você tá com frio ainda, porque a janela tá aberta, tá entrando vento. Então, é isso que os caras fazem com a testosterona. Eles pegam e mudam o termômetro de lugar. Eles pegam e acendem um isqueiro na frente do termômetro. Assim a temperatura do termômetro sobe, mas a sala não fica otimizada pra isso. A sala não fica com o aconchego que você quer. O ideal é o quê? Fechar a janela. É ligar uma fogueira. É fazer alguma coisa que mude o ambiente como um todo. Pra que o reflexo da temperatura seja o termômetro. E não só a mudança dele por si só. Logo, é uma coisa que eu gosto de chamar de duplo efeito. Tá? Por quê? Porque as mesmas coisas que você tem que fazer para aumentar a testosterona são as coisas que vão te entregar os resultados que você quer com testosterona mais alta. Tá, como assim? Vamos lá. Eu quero mais energia e mais disposição. Testosterona vai te entregar mais isso. Sabe o que entrega isso também? Sono. Então você tem o duplo efeito. Por quê? Porque você tem essa disposição e essa energia aumentando. Por quê? Porque você tá dormindo melhor. Sim. E porque a tua testosterona tá otimizada. Você tem essas duas coisas. Inclusive, se você quiser, cara, tire a testosterona da equação. Até porque, pra você definir se o cara tá com a testosterona baixa ou não, você precisa entender de sintomatologia disso. Não é pura e simplesmente os números em si. O que são sintomas de testosterona baixa? Baixa libido, baixa potência na hora H, o cara não tá firme, o cara não tá com... Qualidade das ereções. a qualidade né? das ereções, a qualidade de tudo isso. Vamos lá, baixa disposição, baixa energia, você fica é um pouco mais depressivo em algum grau, tá? E é complicado falar sobre depressão e testosterona, porque existem associações, mas não
causalidade, né? Pô, quanto mais testosterona... O remédio pra depressão é dar testosterona pros caras. Não é bem assim que funciona. Tá? Então você tem, por exemplo, baixa capacidade de produção de força, baixa retenção de massa muscular, acúmulo de gordura e outras variáveis que estão nesse processo. Mas não é igual, por exemplo, catapora. Quando você tá com catapora, você sabe que tá com catapora. Você olha pra catapora, tá? Você olha pro teu braço, tá cheio de pipoco de catapora. Você fala, pô, você tá com catapora. Você começa a olhar o sintoma antes de fazer qualquer exame. Com a testosterona, não. Às vezes o cara tá com a testosterona de 400, mas ele tá, cara, com 0 sintoma. Tá com 0 sintoma. E aí você fala, pô, qual que é como esse cara deve agir? Ajustando o resto das coisas. Só ajustando. Se tá assim, cara, não tem por que ficar tentando arrumar pelo em ovo. Porque os sintomas pra testosterona são mais abstratos. Não é igual a catapora, que você olha e fala, pô, tô com o braço cheio de ferida, estou com catapora, meu filho tá com catapora, vamos no médico. Por que não seria uma boa o cara simplesmente tomar testosterona pra resolver tudo isso? Cara, imagina só. Você tá com a testosterona... existem alguns tipos de hipogonadismo. Tá? Hipogonadismo vai ser essa queda de testosterona em si, em termos mais genéricos, tá? Pro pessoal entender. Você vai ter o hipogonadismo hipergonadotrófico, que é quando você tem uma deficiência no testículo, tá? E aí, realmente, a saída desse cara é tomar testo, porque o testículo do cara não produz testosterona. O sinal chega tudo. Mas o testículo do cara fala, queridão, não vou trabalhar. Deixa quieto, não vou trabalhar. Existe o hipogonadismo hipogonadotrófico, que é quando o testículo funciona bem, mas o resto do corpo, os restos dos sinais, então o hipotálamo não consegue, às vezes, enviar GNRH pulsante suficiente pra hipófise, pra poder fazer a produção de LH e FSH, que no testículo vão fazer essa comunicação. Então, alguma via nesse meio tá ruim, o testículo tá bom, mas alguma via tá ruim. E existe o né, o hipogonadismo hipogonadotrófico funcional, que ele tem mais a ver com... Ele ainda é hipogonadotrófico, mas ele tem mais a ver com o ambiente, com as coisas que o cara tá fazendo com o corpo do cara. Em que sentido? Cara, o que dá testosterona baixa, assim? Obesidade. Sedentarismo. Síndrome metabólica. Essa série de coisas. Então, quando esse cara tá todo enrolado, vamos lá, eu dou uma testosterona pra ele, o que acontece? Vamos lá. Tá lá o seu José, com 45% de percentual de gordura, já obeso, ou nem 45%, o cara tá obeso mesmo, o cara tá com, cara, 25, 30% de percentual de gordura, não tá obeso, o cara tá só sobrepeso ali, dependendo do tamanho do cara, nem parece que ele tá tão gordo assim. Aí eu venho e dou texto pro cara. Qual que é uma característica do cara que tá acima do peso e tá com sobrepeso? Testosterona é baixo. Mas por quê? Porque, além de prejudicial na produção de texto, esse cara aromatiza mais a testosterona. O que é aromatizar? Existe uma enzima, a CYP19, que é a aromatase, que ela pega e converte a testosterona em estradiol, que é um tipo de estrogênio. Então o cara perde, vou botar em várias aspas, tá? Perde hormônio masculino para virar hormônio feminino. Tá certo? Então esse cara, além de pegar o que ele tá produzindo, já produz pouco. O que pouco que produz, uma parte ainda vira estradiol. Aí o que você faz? Você dá texto pra esse cara. Quando você dá texto pra esse cara, o que acontece? Ele aromatiza mais. Aí começa a ter ginecomastia, começa a ter uma série de problemas. Aí o que você faz? Você dá um anostrozol pro cara, pra poder diminuir a estradiol. Aí beleza, diminui, aí o cara perde libido. Aí você tem que dar uma tadala pro cara brincar. Aí beleza, junto com isso, o cara tá com a pressão lá no talo. Aí aumenta o problema. Cara, o cara começa a virar uma fábrica ambulante, um laboratório ambulante, porque o cara tem que começar a tomar um monte de coisa, um monte de remédio, um monte de coisa na sequência, pra poder curar o que inicialmente ele poderia ter resolvido com outras formas. E são as formas que a gente mencionou aqui. E por isso que, cara, o cara não pode achar que... Ele não pode criar um diagnóstico pra ele, não, eu vou comprar uma testosterona pra injetar aqui, sozinho. Ele tem que passar no médico pra ver essa porra, meu. Se ele não passa no médico pra ver isso aí, acontece dele, vai ver com o cara da academia vai lá dar uma injeção nele, entendeu? Começa a fazer essa parada meio underground, o cara fica mais fudido do que tava antes. Qual foi a menor texto que tu já teve? 299. 299. E hoje tu tem quanto? 953. É que não dá pra falar que eu tenho, porque oscila, mas o melhor exame que eu tive foi 953. 950. E tu se sente completamente diferente. Cara. Mas tu era gordinho? Acho que tu era gordinho, sim, né? Tem uma sim. foto, cara. Eu lembrei agora, cara. Não, eu já fui muito gordo. Aí depois eu fiquei menos gordo. Tá? Mas mesmo assim eu ainda tava com um percentual de gordura alto. Aí, cara, zero disposição, zero energia. Parece que o teu corpo... Eu posso dizer, cara, imagina que você tem um carro. Esse carro tem um motor potente pra caramba. Só que você bota gasolina adulterada nele. O motor fica engasgando, não vai. Além disso, atrás do volante, ao invés de você botar um Ayrton Senna, você bota, sei lá,
cara qualquer, que não sabe dirigir, o carro não funciona bem. Então, por mais que o carro fosse bom, porque todo mundo tem um carro bom, esse é o ponto. Não é que eu sou... Não, todo mundo tem um carro bom. Todo mundo tem um potencial bom pra... Porque, cara, é evolução também, cara. Pô, a gente nasceu pra viver, né? Pô. A gente nasceu pra funcionar, né? A genética já deu muito pra gente. Pois é, a gente não nasceu pra fisicamente estar sempre cagado, sempre na merda. Então, quando você ajusta essas coisas, cara, comigo foi totalmente diferente, foi da água pro vinho. E é claro, pra mim foi... Isso que é foda, pra mim foi um processo de anos. Por que foi um processo de anos? Porque eu não sabia nada. E, cara, 2015, 16, não se tinha informação sobre isso. O que tinha era informação de maluco. Porque pra você virar homem, você tem que ter mais testosterona. E aí você precisa liver king, comer carne crua, comer fígado cru. E sei lá, cara, qualquer loucura que os caras inventam por aí. Então, pra mim, essa mudança mudou muito, muito, mas muito mesmo. É imensurável o quanto eu senti de mais disposição. Qualidade de vida como um todo, cara. E tu acha que tem alguma correlação das lutas, cara, com a testosterona? Tu é praticante de jiu-jitsu, né? E a galera do jiu-jitsu às vezes comenta sobre testosterona, sobre sol. Acho que juntou um pouco dessa cultura aí da testosterona vinculado à prática de alguma luta. Isso, se vinculou pelo elemento social. Sim. Porque é claro, é óbvio, se a gente pensa na testosterona só como macheza, quanto mais macho o cara é, mas quando a gente pensa nisso, o que acaba acontecendo? Você tem todos os elementos que indicam quanto mais macho o cara é. Que aí é luta, é arma, o que for, que vai indicar que o cara, né, nesse conceito popular do que é o elemento de masculinidade. Mas quando a gente pensa no esporte como um todo, existe sim correlação entre competição e testosterona. E que é um mecanismo como é que eu posso dizer? Ele se retroalimenta. Quanto mais testosterona você tem, mais afim você está com a competição. Então você tem mais afinidade com o fato de competir. E não é competir, você não precisa se matricular numa academia e fazer o estadual lá, o campeonato estadual, o campeonato municipal. Não é isso, não é esse tipo de competição. Mas é a forma como você olha pra vida em si. E quanto você está disposto a se desafiar, independente do resultado. Tá? E aí você tem essa relação que, em tese, é positiva, entre mais competição e mais testosterona. E quanto mais testosterona você tem, mais você fica afim da competição. E quanto mais você compete, em tese, você tem também um feedback positivo no aumento da testosterona. E você tem esse ciclo que vai se retroalimentando. E por isso, quando você junta com o esporte, você acaba tendo com as lutas em geral, você acaba tendo isso. Porque a luta nada mais é do que você versus outro cara, e vocês dois querem se aniquilar. Vocês dois querem mostrar, botar o pau na mesa e mandar medir. Quem é o melhor? Quem vence o outro num duelo, numa batalha, numa bravata dessa? Então você vem e junta e une essas duas coisas. Tu acha que faz sentido também suplementar alguma coisa? Porque, colocar via exógena que se fala, né? Exógena é tudo que vem de fora do corpo. Tá, então vias exógenas ali de injetar testosterona, a gente entende que existem múltiplas variáveis aí cara, que podem... assim, quando a gente pensa em injetar testosterona, cara, a gente tá falando de um elemento médico. Tá? E aí o médico vai decidir se faz sentido pra você ou não. Sim. O que eu não acho que faz sentido nenhum é o cara ficar, sei lá, nutrindo essa vontade de botar bomba pra dentro, só porque ele viu o influencer na internet dizendo que tinha que botar. Mas e agora a gente tomar suplementos, assim, a galera fala aí tríbulos, maca peruana e ashwagandha e feno do não sei o que, tem um monte de coisa, né? Cara, a minha opinião geral sobre o suplemento é o seguinte. Suplemento vai depender sempre do custo-benefício. Tá. O que significa custo-benefício? É quanto eu estou pagando, quanto eu estou dando de dinheiro, ou então quanto eu estou disposto a sofrer colaterais pontuais daquele suplemento versus o quanto eu estou recebendo. Isso faz com que a métrica seja muito pessoal. Porque se eu tivesse dinheiro infinito, pra mim custo-benefício tanto faz. Posso tomar qualquer suplemento que for. O fato é que, primeiro, quando se trata de testosterona, suplementação, cara, 90% das coisas não funciona nada. Nada. E o que funciona muito pouco. Então quando você tá falando, por exemplo, de sono e testosterona, que você fala que você consegue melhorar em 20% os seus níveis, cara, isso pra um cara que tá com a testosterona sei lá, de 500, você tá falando de 100 nanogramas por decilitro. Tá? Além de melhorar as outras coisas que vêm com a testosterona, com a qualidade dentro disso, aquele duplo efeito que eu comentei. Quando você fala do cara vai tomar um suplemento qualquer, que seja um maca peruana, um tríbulos, e que não tem evidência de que funcione, esse é o ponto. Não tem evidência de que funcione para o aumento da testosterona. Se esse cara consegue aumentar um pouquinho, ele aumenta em 30, 40, 50. Será que vale a pena o cara pagar R$100 pra botar uma cápsula, pra aumentar metade do que ele teria, ou 1/3 do que ele teria, se ele arrumasse uma coisinha simples do sono? Sim, que faria
bem pra ele em outros múltiplos aspectos ainda, né? Pois é. Eu julgo que não. Por que existe essa mística por trás, então, de tríbulos, por trás de maca peruana? Porque elas melhoram sintomas da testo baixa. Quando a gente tá falando de testo e maca, a gente tá falando que libido. Então ela melhora a libido. E aí, de novo, pela falta de entendimento dos caras dos mecanismos, porque o cara acha que é só, assim, que a única coisa que influencia na libido é a testosterona. E aí o cara baila, meu. Porque, de novo, como a testosterona é um hormônio, ela influencia em muitas coisas. Só que outras coisas influenciam nessas mesmas coisas. Por isso que um diagnóstico, por exemplo, de testo baixo, envolve sintomatologia. Porque se o cara tá com a testo reduzida, ali, tá com 400, tá com 500 de testo, pô. Estaria dentro de uma faixa normal. Mas quando você pensa no que seria potencialmente o máximo que teu corpo poderia produzir, a gente tá falando, por exemplo, em números maiores. Né? Apesar de não ter uma estatística concreta falando qual que é esse máximo em si, qual que é o máximo, o tópico, porque cada indivíduo é um indivíduo, cada biologia é uma biologia. E também existe um limite da rigidez do teu comportamento, né? Tu não vai virar o Brian Johnson lá e acordar e infravermelho e toma não sei quantas cápsulas e... Porque daí é demais, né? Que aí o cara vira o caricato. Sim. Só que... Por mais que às vezes ele esteja certo, né? Tipo, o que o Brian Johnson faz, ele segue o que tem evidência científica, uma outra coisa que não. Mas, porra, a vida do cara é marcadores biológicos e... Que vida é essa, né? Cara, assim, ao invés de você construir coisas que te sirvam, você vira escravo da construção dessas coisas. Então, ao invés de eu construir níveis maiores de testosterona, para eu ter muito mais disposição, muito mais foco pra eu poder chegar, sentar a bunda na cadeira e trabalhar 4 horas seguidas e fazer o mesmo trabalho que eu faria em 8, pra ter mais 4 horas livre no meu dia. Pra estar com a minha esposa, pra treinar, pra fazer o que eu quero fazer, pra dormir, pra, sei lá, fazer nada. Pra ficar deitado olhando pro teto, fazendo nada, vendo uma série. Ao invés do cara pensar dessa forma e construir coisas para que você possa usá-las na vida real, o cara subverte os princípios. Então ele volta toda a vida dele pro que vai otimizar o máximo do máximo. E aí, de novo, o cara tem que comprar o filtro de osmose reversa pra botar na casa dele, pagar, sei lá quanto que se paga num filtro de osmose reversa, porque pode ser que a contaminação aqui dessa água, eu venho e tiro tiro alguns minerais, tiro algumas coisas que estão na água da torneira, e aí eu adiciono outras coisas. O quanto isso vale a pena na vida real? O quanto isso tem de custo-benefício na vida real mesmo, sabe? Qual que é o lance com o plástico, que a galera fala muito também, né? Da relação do plástico com a testosterona. Tem gente que não usa roupa, só usa roupa de algodão, porque... Cara, assim, o plástico em si, ele é um disruptor endócrino. Quando a gente fala de disruptores endócrinos, a gente tá falando de qualquer tipo de químico que altera a produção hormonal. Pra mais ou pra menos, tá? O termo, ele é neutro. O termo, ele não é só os malignos. Isso quer dizer que mexe. É, que mexe. Só que a gente, quando olha pra isso, olha pros malignos, né? Porque a gente quer evitar os malignos. Dito isso, o cara, quando tá falando de microplástico, tá falando de BPA, tá falando de fitalatos, parabenos, contaminação de metais pesados na alimentação, na água, tá falando de evitar pesticidas, herbicidas, outros agrotóxicos. Ele tá falando de químicos que vão alterar a produção hormonal. Só que, cara, eu vou ser sincero com você, que eu até parei de falar sobre isso, porque isso subverte muita mensagem. Porque tudo que nós falamos até agora é o fundamental que o cara precisa ter. Só que aí, o que o cara ouve? Ele ouve que sei lá, meu irmão, a roupa que ele tá usando tá fudendo ele. Aí o que ele faz, ele esquece tudo que nós falamos agora. É a roupa que falta. Vou ficar pelado, vou comprar outra roupa. Aí o cara troca o guarda-roupa inteiro, achando que aquilo que vai melhorar. E, cara, aquilo melhora um detalhe do detalhe. Sim. E o cara pega aquilo como se fosse o principal. Por quê? Porque as pessoas estão afim, e aí a gente entra em outros elementos que as pessoas só querem terceirizar a culpa acima das coisas. Então elas vivem pra terceirizar a culpa delas em cima das outras coisas. Ao invés dele olhar e falar, realmente, pô, eu não tô fazendo nada que eu tinha que fazer, ele fala, é a minha água que tá contaminada. E é isso que tá faltando pra minha testosterona aumentar. Porque eu nunca fiz nada de errado. Qual foi o mito mais absurdo que tu já ouviu disso aí? Tu já deve ter investigado bem e chegado em umas coisas bizarras. Pô. Ah, cara, é porque assim, ó, aí é que tá, esse não é um mito necessariamente, mas é uma subversão da realidade. Isso. Entendeu? Cara, é realmente essas coisas todas. Porque daí o cara, ele quer viver numa casa, por exemplo, e o problema acontece, não é com o Enzo, de 19 anos, que tá começando a viver a vida, e beleza, ele tem que fazer as coisas mesmo, tem que ir pra frente, pô. Isso acontece com o seu João Carlos, que tem 52 anos, tá? E aí, pô, o cara tá sem libido, tá meio enrolado, e o que ele faz? Ele muda a casa dele inteira, com 3 filhos dentro, com esposa, começa a brigar com a esposa todo dia.
Então se antes ele não dava uma porque ele não conseguia, agora ele não dá uma porque a esposa dele odeia ele. Sim. O cara fica cheio de regras. Porque o cara fica bitolado ao extremo. Qual que é a maior testosterona que tu já viu dos teus alunos aí, natural? Cara, hoje mesmo eu recebi um feedback de 1.000 e alguma coisinha. Mas acho que a maior, cara, por conta de 1.200, 1.180, 1.000. Mas um cara que tinha quanto antes? Ah, não, o cara tinha 400, 300. Caralho, velho. Mas daí o cara até... E daí tem um fator genético também ligado à quantidade. Olha só, quando se trata de testosterona, e aí isso... Eu falei pra vocês, são sempre dois extremos, né? Então vai ter aquela galera que vai falar pra você que é impossível você aumentar a testosterona natural. Uhum. E eu te falo que existe verdade nesse ponto, mas essa afirmação, ela já morre conceitualmente falando. Existem coisas que abaixam, logo não fazê-las aumenta, sabe? Então de novo, é aquela questão da mangueira. Você não consegue dar um turbo a mais do que é o teu potencial genético final lá, da água caindo. Você não consegue dar um turbo a mais, você não consegue botar mandar a concessionária de água, botar mais água no teu cano. Você não consegue fazer isso, tá? Mas o que você consegue fazer é tapar todos os furos da mangueira, para que você aproveite esse potencial final. E esse potencial final já é o que você precisa. Aí o número pode ser qualquer coisa. Até porque, quando a gente pensa ainda no efeito da testosterona, que é isso que a gente tá buscando, não é só fazer um exame bonitão, a gente tá pensando na receptividade do receptor androgênico, né? Na sensibilidade que esse receptor androgênico tem. Então, muitas vezes, um cara isolado, o João, ele vai ter 800 de texto e vai estar, com sintomas mais fortes, apesar dele vai ter sintomas baixos, mas sintomas mais fortes do que o Carlos, que tem 500. Por quê? Porque depende da sensibilidade do receptor androgênico. Por isso que ficar vendo o texto dos outros não funciona, cara. Não é, o cara tem tanto, então eu tenho que aumentar tanto. Não, você tem que olhar pro seu. O texto é Cara, esse termo, a testosterona é um termômetro, pra mim é a melhor coisa, cara. Até me trouxe uma clareza sobre o conceito, assim, sobre como as pessoas veem isso errado de fato, cara. Pois é, porque, cara, senão acontece o quê? Acontece dos caras que vão querer fazer TRTzinha por aí, tá? Na mão de sei lá, ou às vezes de médicos que não estão tão intencionados em ajudar o cara. Ou clandestinamente. Ou clandestino, cara. O que mais tem é cara fazendo clandestino. Aí pega um cara da academia ali, tá, não sei o quê, compra os underground. Aí o cara não sabe que o underground é feito na cozinha do cara, no banheiro do cara, muitas vezes. Né? Aí o cara injeta um negócio pra dentro do corpo, cara. Que loucura isso, né? Mas aí o cara bota isso, tem um monte de problema depois, porque o cara só quer aumentar a testosterona no final, ali. Aí o cara, no final das contas, ele acaba tendo uma série de problemas ao longo do processo. Sendo que o pulo do gato ainda vai mais além. Porque a gente fala muito sobre testosterona total, mas o que de fato vai influenciar ao longo de todos os efeitos que o cara quer ter é a testosterona livre, que é uma fração da total. Só que quando a gente tá falando da autorregulação hormonal, assim, sozinho o corpo, sem você botar nada pra dentro, o corpo resolve sozinho. Tá? Porque aí vai depender de níveis de SHBG, outras globulinas ali no processo, que seriam transportadoras de testosterona, e o quanto elas se conectam ou não com a própria testo. Só que cara, essa regulação automática do corpo, isso acontece tranquilo. O corpo vai lá e regula isso sozinho e tá tudo certo. A não ser que você tenha uma doença, você tem uma patologia, aí é outra coisa. Mas o cara que tá normal, tranquilo, suave. Agora, quando o cara bota o hormônio de fora pra dentro, aí ele tem que começar a se preocupar com essas porra. E aí vira o cara tomando um coquetel de comprimido. A farmácia ambulante. Vira farmácia. Porque daí, nada mais que o cara tenha é natural, por assim dizer. Tudo acaba tendo que ser manipulado de diversas outras formas. Cara, tu tem algum treinamento pra quem quiser melhorar a testosterona, passo a passo? Eu tenho um treinamento, Fermento, chamado Testosterona Blindada, cujo foco é fazer com que homens alcancem o máximo de testosterona de forma 100% natural. Foi fazendo o que tá lá, inclusive, que eu saí de 299 e fui pra 953 de testosterona, cara, sem usar remédio, sem usar suplemento e muito menos sem usar anabolizante. Inclusive, se você que tá acompanhando o episódio quiser também alcançar esse máximo de testosterona de forma 100% natural, é só clicar no primeiro link da descrição ou então escanear o QR Code aqui em cima. Tu já parou pra pensar que talvez o futuro da espécie humana seja ter uma testosterona muito baixa, de fato, cara? Cara, assim, se deixar do jeito que dá, vai ter. Mas tu já parou pra pensar que... Isso que é estranho, né? Uma sensação estranha. Mas a gente... Eu tenho uma opinião sobre pra onde eu acho que vai, né? Pra onde que eu acho que é interessante ir. Por exemplo, eu acredito que a gente deva se sentir super bem fisicamente e mentalmente, etc. Né? Mas, num macro, quando tu olha da parte da evolução, a testosterona ela vem diminuindo há 100 mil anos.
Ela vem diminuindo, sei lá, desde do Homem das Cavernas, ela vem diminuindo por necessidade, cara. E talvez daqui 100 mil anos, o ser humano seja uma espécie andrógena, sem diferenciação sexual, a testosterona baixou, as mulheres ficaram mais masculinas, os homens mais femininos, mas eles são super inteligentes, eles não precisam quase do corpo, não precisam da propriedade física. Cara, eu entendo teu ponto, cara. Entendo teu ponto. Tem um ponto interessante. Eu tenho uma opinião sobre tudo na sociedade, que ela sempre vai arrumando pros extremos. Já deu pra perceber isso, que eu sempre olho e pra onde eu vejo tem dois lados muito bem definidos sobre alguma coisa. Sim. Então, hoje, por exemplo, nunca se teve tantas pessoas que se exercitavam de forma voluntária. Assim como nunca se teve tanta pessoa obesa. Uhum. Não é? Então, Tem muita pessoa, né? tem muita pessoa. Então, você sempre vai arrumando pros extremos. Então, não sei se de forma generalizada a raça humana acaba chegando nesse ponto. Porque, por exemplo, as coisas que tem que se fazer pra ter testosterona alta, eu gosto de fazê-las naturalmente. Sim. Eu não faço elas por obrigação apenas de... Mas é um natural diferente, né? É um natural contextual. Porque se tu pega um cara e joga ele nesse contexto de vida moderna, tu deixa ele desregrado, o natural dele vai ser uma criança grudar no iPad com 3 anos de idade, quando tem 15 é um retardado, né? Isso, não, mas, cara, é um bom ponto. É porque o contexto mudou, então o comportamento natural, o comportamento intuitivo, ele precisa ser guiado, de certa forma. Cara, eu dou um exemplo prático. Eu cresci obeso. Então, até os meus 15 anos, 16 anos, eu... Por quê? O que aconteceu? Meu pai era dono de padaria. Pronto. Meu contexto era esse. Entende? Então, comia. Cara, até ver fim. Por anos da minha vida, eu só parei de comer quando as coisas acabavam. Não era assim, comi um prato aqui e deixei comida. Não existia deixar comida no prato. Existia deixar comida na panela. Olha que loucura. Vou matar a panela aqui pra não precisar botar num pote. Então, vou comer mais... meio quilo de comida aqui, pra não precisar sujar um pote. Que justificativa loucura é essa, entendeu? Então, o meu contexto era esse. Depois de adulto, depois de com mais idade, né, eu comecei a almejar outro contexto. Eu comecei a olhar, porque eu sempre gostava de elementos físicos, apesar de não conseguir performar nada. Mas eu sempre achava legal, o cara consegue correr rápido, consegue saltar alto, consegue valências físicas como essa. Tu chama isso como de potência, ter capacidade. Tu gosta dessa sensação de ter capacidade de fazer coisas. Eu gosto essa sensação de conseguir explorar o meu corpo nesse elemento de performance. Então, elementos como força, como potência, como velocidade, como explosão. Eu gosto muito disso. Não sei por quê. Não sei por quê. Talvez porque quando eu era criança eu sentia muito desenho os desenhos da época de 1990, 2000, cara. Na verdade, eu acho que é porque é o que a gente foi feito pra fazer, né, cara? Se pendurar... Né? Biologicamente, a gente foi feito pra se pendurar, pra correr, pra... Pois é. E, cara, eu acho massa pra caramba. Só que naquela época eu não conseguia fazer nada disso. Assim, ficava só no nome das ideias. O contexto, né? Só que mesmo assim, mesmo o gostar daquilo não foi suficiente pra que eu mudasse. Mudei como? Pé na bunda. Tomei um pé na bunda. Olha aí. Na verdade, não foi nem um pé na bunda, porque pra ter um pé na bunda você precisa existir uma relação. Nem existia relação nenhuma. Então, dito isso, como eu fui excluído socialmente falando, nesse ponto, falei, porra, tem que mudar. Mudar pra ontem. Emagreci, aí comecei a ver essa capacidade física aparecendo, e aí isso começou a se aflorar. Então, muitas vezes, os motivos pelos quais a gente começa as coisas nem é um motivo que a gente leva pra sempre. Porque depois daquele primeiro momento, eu nunca mais tive esse problema de ter que manter a forma física pra ter contato com o sexo oposto. Não teve esse elemento como base. Né? Ou o cara tem um shape ou o cara é incel. Não. Virou simplesmente um valor teu. Isso. Então, de novo, quando eu comecei, eu já comecei sem esse contexto que eu tô hoje. Porque me ensinaram de uma outra forma. Esse contexto, igual você falou, teve que ser inserido. Realmente. O problema é que o contexto hoje favorece todo o resto, cara. Eu acho que nessa batalha da busca por uma masculinidade saudável, vamos restringir aqui, ou na busca de um corpo saudável, tem tanta gente perdida, cara, nesses personagens caricatos aí que tu falou, que ferrou, cara. É porque um dos problemas que eu vejo também, né, no consumo de esteroides anabolizantes é que tu enxerga um corpo que parece saudável. Né? Então, se tu olhar pra mim,
E isso eu afirmo com certeza, né? Se tu olhar pra mim e tu comparar eu com um bodybuilder, um cara que tu vai perguntar, cara, quem que é mais saudável pra uma pessoa normal, ela vai falar o bodybuilder. E não é uma verdade, né? O bodybuilder muitas vezes é menos saudável que um obeso. Sim, assim... Em contexto cardiovascular. E no meio disso tudo é difícil encontrar essa lucidez que tu traz aqui, cara. Pois é, cara, porque me parece que a gente vive numa guerra generalizada pra ver quem... Porque aí de um lado, você vai ter o cara que diz que a sociedade quer que o homem seja fraco e com isso eles diminuem os níveis de testosterona adicionando coisa na água pra você tomar. O cara começa a entrar nessa loucura do... Tu acha que isso é uma teoria da conspiração? Ah, cara, assim, mas se é ou se não é também pra mim não cabe saber nada, porque é só teoria. Assim, no quesito que o elemento prático que eu tenho é ajustar as coisas que eu consigo fazer. Entende? Então... Pra mim, começa a virar um elemento muito abstrato. E aí você tem, de um lado, os caras que vão defender que a sociedade quer te matar, e você como ser humano, você como homem, a sociedade quer extinguir a masculinidade. E acabou. O outro lado, a galera dizendo que, cara, sei lá, a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia é a melhor indústria do mundo e que, sei lá, se você deve olhar pra calorias. Começam a ficar elementos muito caricatos pros dois lados. Uhum. Ao passo que, nessa caricatura que é de um lado e do outro, eu tento não me posicionar na mesma linha que eles. Não é como se fala, então eu tô no meio termo. Não, eu tento sair disso aqui. Imagina um elemento 3D, onde eu tenho de um lado o cara que diz que tudo que o ser humano criou tem que ser jogado no lixo e só pode ser naturalista e ancestral. Uhum. Versus outro cara que é tecno 100%, tudo tech, e que, cara, sei lá, a tecnologia de alimentos só serviu 100% para... Nada que a indústria alimentícia fez é ruim. Tá, vamos botar esse segundo contexto. Eu tento estar num contexto superior. Que parece mais real, né? Eu nem digo contexto superior pra parecer que eu estou super... Não, é um contexto diferente. Pode ser então embaixo aqui, ó. Um contexto inferior dentro do elemento 3D. Então pensa no elemento 3D. Eu tenho que estar de fora disso pra poder olhar. O que eu posso pegar de melhor nisso aqui? O que eu posso pegar de melhor nessa abordagem? Eu vou construir uma abordagem pra mim. Porque se eu ficar só ouvindo de um lado e do outro, ou eu não faço nada, ou eu fico totalmente perdido. Uhum. Ou tu pode ser pior, né? Tu pode virar um gado de um desses movimentos, né? Sim. E aí o cara não consegue mais se libertar, Os né? caras viram fantoche de influenciador. Os caras viram fantoche... Aí é apio pros caras. Os caras estão acompanhando apio pra eles. Muitas vezes o influenciador nem tá fazendo as coisas que ele tá falando pra fazer. Sim. Vamos trazer o exemplo extremo aqui do Liver King, né? Que a gente mencionou algumas vezes, mas a gente não explicou. Às vezes a pessoa não conhece. Mas era um bombadão louco que tomava 400 mil quilos de hormônio lá, e GH e tudo que existia. E ficou anos se pagando na internet que ele era forte por causa de consumo de carne, né? É assim, ó, é um cara que esteticamente chamava muita atenção. Um cara, um monstro, um cara gigantesco mesmo, a ponto de ficar estranho mesmo, cara. Porra, massa muscular infinita quase. E aí ele acreditava todo o resultado dele a comer fígado cru. Uhum. E os suplementos que ele tomava e vendia, né? Que aí ele vendia. Que era os produtos dele, né? Que ele ficou multimilionário com isso. Então, o que acontece? Ele vem, construiu toda uma narrativa em cima disso e uma relevância social em cima disso. Sim. Depois descobriram que esse cara se entupia de bomba. E o que acontece? Ele vem, pede desculpa. Desculpa, pessoal. Realmente eu errei, desculpe. E os caras abraçam de novo. Uhum. Então, acaba sendo realmente elementos de seita mesmo, cara. Seita, os caras... Porque os caras não estão buscando mais encontrar qual que é a... Vamos lá. Veganismo versus carnivorismo. Os dois extremos. Um cara que só come, só planta, animal, nada animal, nada que possa prejudicar animais. E que tem um contexto... o que eu posso dizer? Um contexto bonito, pô. O cara se importa com os animais. Empatia, o sofrimento. Bacana pra caramba isso aí. Versus um outro cara que é só carne. E que vegetais têm micronutrientes. Que se você consome vegetais, meu querido, você tá fudendo o teu organismo. Agrotóxico, plástico, sei lá. Aí você olha pra esses dois extremos, você vê, cara, quem são as pessoas que estão fazendo cada um dos dois lados? Você vê que existem pessoas que têm resultados dos dois lados. Uhum. Você fala, ué. Mas se um lado tá certo, o outro não era pra estar. Se o outro lado tá certo, não era pra estar. Só que esses lados estão mais preocupados em se atacar entre si e defender uma cartilha. E aí, cara, eu não sei, mas eu uso argumentos da forma mais utilitária possível. Então, todos esses argumentos que eu usei aqui hoje, eu só uso eles porque eles são concretos e reais. A partir do momento que outras coisas substituírem esses argumentos, eu não vou mais querer defender esses argumentos.
Eu vou jogar esses argumentos fora e pegar os argumentos que são válidos de fato. Sim, tu quer defender a verdade. Isso. Só que os caras, como eles montam uma construção toda em cima dos argumentos, e que a narrativa ela se torna mais importante e cada vez mais potente por conta dos argumentos, eles não podem soltar esses argumentos. E aí o cara fica tendo que fazer ginástica mental pra poder explicar cada uma das coisas, sendo que o negócio já tá provado que não é bem assim. Mas o cara faz uma ginástica mental absurda pra que aquilo realmente faça sentido no contexto. E aí você vê só os grupos se atacando e muito pouco preocupados em pegar o que são as melhores referências. Imagina que você tem uma caixa de bombons de uma marca qualquer. Você tem vários bombons, tem aqueles que você gosta e aqueles que você não gosta. E aí o cara se obriga a ter que vender o pior bombom da caixa, como se ele fosse o bombom do caralho melhor do mundo, sendo que às vezes ele nem gosta daquele bombom mais. E no final das contas, por isso que eu falo, cara, o cara não pode terceirizar a decisão da vida dele pra outras pessoas. Sim. Porque quem paga o preço é quem tá fazendo. Sim. O grande lance é se munir de recursos, né, de conhecimento e tomar as próprias decisões, que é o que a gente tá tentando trazer aqui pras pessoas. Né? Pois é. Porque, no final das contas, é isso, cara. Quem vai pagar o preço de fazer as coisas que você tá fazendo é você. E, de novo, muitas vezes você nem sabe se o teu influenciador tá fazendo aquilo lá. Mesmo. Sim. Às vezes só tá falando Tem um monte de gente que finge ser natural e não é, cara. Tem um monte. Mas tem, cara. O que mais tem é isso aí. Eu não boto a mão no fogo por quase ninguém, cara. Tem alguns que eu já entrevistei aqui que eu acredito, mas é porque no final das contas um dos problemas disso aí é o próprio capitalismo, né, cara? Porque o capitalismo vai levar as pessoas a quererem vender e pra vender uma narrativa, às vezes basta tu parecer ser pra tu vender que tu é. É o vendedor de curso que aluga uma Ferrari pra falar, olha, eu sei um método pra ficar rico. Ele tá com uma Ferrari alugada e tu compra o curso dele e ele fica rico. Nós vivemos na época onde o parecer vale mais do que o ser. O parecer vale mais do que o ser. Então o que acontece? O cara vem, se entope de anabolizante pra ter um shape bacana. Aí o cara vem, se endivida todo pra ter uma Ferrari, pra ter um carro qualquer, nem uma Ferrari ele vai ter um carro qualquer. Porque ele quer parecer ser, ao invés de fato ser. Quando a gente pensa em construção física, é a mesma coisa. O cara quer parecer forte, ao invés de se construir como um cara forte. Ser forte de fato. Fisicamente falando, tô falando de construção de força mesmo. E a gente vive num mundo que cada vez isso tá mais à tona, cara. Parece que a aparência... E é claro, a aparência sempre foi importante. Ninguém é maluco de dizer que agora que as aparências... Não, a vida inteira, pô. Porque as pessoas só se vestem como elas se vestem por conta da... Sei lá, se a aparência não fosse importante, não tinha dress code pras coisas, pô. Sim. Pra casar de sunga, pô. Nada Sim, a ver. se a aparência não fosse importante, a gente estaria aqui sem camisa, sei lá, todo troncho, cabelo desarrumado. Então a aparência, ela é importante. Sim. Mas, de novo, ela é o termômetro, é o reflexo do negócio. As pessoas subvertem, elas querem usar o reflexo das coisas como se fosse a prova de que aquilo tá acontecendo. O cara que quer aumentar a testosterona, botando hormônio pra dentro, ou só olhando para os maiores fatores que aumentam a testosterona, ao invés de cuidar do que são os processos para que esse aumento aconteça. Então ele deixa de... A aparência é como se fosse um termômetro, de novo. É como se buscasse um atalho também, né, cara? Sabe por quê, cara? É porque dá muito menos trabalho parecer do que ser, pô. Sim. Dá muito menos trabalho. É muito mais simples. E aí acaba acontecendo os caras subvertem toda a vida, cara. O cara vive a vida inteira pra aparecer. Quando muitas vezes não é nem o que... Porque também vai ter as pessoas que querem viver uma vida assim. E aí o cara quer viver isso aí, meu irmão. Ele que sabe da vida dele. Não tem nada a ver com a vida dele. Colhe as consequências também, né? Mas tem muita gente que nem quer isso. O cara só vai no bonde, só vai na onda, sabe? Sim. E por isso que é fundamental que a gente não terceirize as nossas decisões em cima dos outros. Cara, como é que é a tua rotina? Aí, tu é o cara que estudou sobre isso tudo, então tu teve que se desenvolver nesses sentidos. Eu quero saber como é que tu aplica isso na tua realidade. Vamos lá, acordo de manhãzinha, ali perto de umas 6 horas, por aí. Minha esposa vai pro treino dela, vai fazer o treino dela, eu fico em casa. Aí eu fico lá, geralmente faço um cardiozinho. Eu tô gostando pra caramba de fazer o cardio com colete. Aquele colete balístico, sabe, com peso. Então eu gosto de fazer, até porque... Mas você sai correr? Não, eu saio pra caminhar. Fazer um cardiozinho light ali, já pegando o amanhecer do sol, tá? Faço isso aí, volto pra casa, fico na boa, fico tranquilo, espero ela chegar, faço um cafezinho da manhã pra gente, toma um cafezinho ali, tranquilo, 1 horinha. Aí dá mais ou menos umas 8, aí já tá umas 8 da manhã. Aí volta, 8 e pouco da manhã, trabalho até, sei lá, umas 10 e pouco.
Aí o bom do cara ter uma rotina mais flexível, que ele pode, fazer os próprios horários, né? Aí eu vou treinar, meto um treino, já volto tomando um sol, que fica próximo ali do meio-dia, volto, almoço rapidinho, e aí paulada. Aí eu trabalho das, cara, sei lá, da 1 e pouco até às 7, 8 da noite, vou, almoço, assisto uma série com a Pietra e acabou. E aí... Simples, cara, é isso que... É simples. Não tem nenhuma loucura. Sim, não tem sol no ano. Cara, não tem nenhuma loucura, velho. É simples. Sim. E aí tu pegou sol, tu se alimentou bem, tu treinou bem, tu foi desligando a casa no final do dia. Não tem maracutaia. Não tem o alimentozinho. Quando se trata de alimentação e testosterona, os caras acham que existe um alimento mágico, por exemplo, que você tem que comer. Não tem. Quando se trata de treino ou de outra coisa, os caras acham que tem um exercício secreto pra fazer. O que tu come aí nessas refeições, por exemplo? Cara, de manhã, vamos lá. Agora pra quebrar toda a expectativa do pessoal. Cara, de manhã eu como pãozinho francês, tranquilo, tá? 2 ovos, requeijão, banana, aveia. Fechou de manhã. Comida mais normal do mundo. Mais normal do mundo, tá? Na hora do almoço, eu tô comendo uma vitamina, uma batida, que aí é leite, morango, acho que tem um pouco de whey, é a Pietra que faz pra mim essa batida, então ela que sabe exatamente a medida, mas tem whey, tem um pouco de pasta de amendoim, acabou. De noite, eu janto arroz, frango, gosto de uma sobrecoxa, prefiro uma sobrecoxa. E daí tu come uma refeição maior. Isso, eu como uma refeição maior. Aí, sobrecoxa, ou então um outro corte de carne, um corte de carne em si. Uma carne com gordura, com... salada. Cara, tranquilo. E é isso que eu falo, cara, não tem... As pessoas ficam buscando o segredo. O segredo. Por que elas ficam buscando o segredo? Porque elas vêem um monte de influenciador falando que tem o segredo mágico, né? Não é o segredo mágico, é uma série de pequenas variáveis que você ajusta. Por quê? Porque dentro dessa alimentação, então, aí sim eu tô entrando de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por dia. Eu tô consumindo ali de 0,8 a 1,2 gramas de gordura por dia. Eu tô comendo bastante carboidrato, por quê? Porque meu treino necessita disso. Então, o contexto e esses pequenos detalhes, esses microajustes. Porque senão o cara vai ficar achando que é cara, sei lá, detalhe, que na minha casa vai ter o filtro de osmose reversa. Eu fico batendo essa porra desse filtro de osmose reversa, porque é o último subterfúgio que o cara fica usando pra achar que é o governo que tá deixando a texto dele baixa. Sim. Sendo que é todo o contexto, cara, a gente vive totalmente diferente. Sim. Há 150 anos atrás não tinha lâmpada, há 70 anos atrás não tinha... Meu pai nasceu e cresceu alguns anos sem geladeira em casa. Não tinha geladeira. A comida dos caras comia na hora, acabou, não tem geladeira. Tá? Aí, há 50 anos atrás, televisão, 50 anos. Há 20 anos atrás, celular. As coisas foram aparecendo, só que nós não conseguimos lidar com isso. São elementos cada vez mais e mais... como é que eu posso dizer? Fora da nossa biologia inicial. E pra onde tu acha que caminha? Pra piorar tudo. Definitivamente, pra piorar tudo. Piorar tudo. Tu acha que vão salvar alguns poucos aí? Vai salvar quem de fato se interessar por isso e quem achar que tem que... quem achar que não tá bom do jeito que tá. Porque aí tem um outro problema. Quando a gente pensa em sintomas de testosterona baixa, são sintomas abstratos. Sim. Subjetivos. Subjetivos. Como é que o cara sabe que ele tá com baixa disposição se ele nunca teve alta disposição? Ele acha que ele é vida, pô. Ele acha que é normal. Acha que é assim que eu tenho que viver. Como ele não sabe o que é, ele não consegue ter reação em cima disso. Como ele não sabe qual é o potencial em cima das coisas, ele não consegue. Então você começa a criar pessoas cada vez mais apáticas em cima do que deveria ser a construção objetiva das coisas. Por quê? Porque é muito mais gostoso, fermentou, ficar o dia inteiro jogado no sofá, comendo um pote de sorvete. Jogando videogame. Assim, o meu sonho, se nada mais importasse, seria passar um dia só vendo série, comendo um pote de sorvete. Porque é gostoso pra caramba, cara, é delícia. Sim. Só que, cara, depois que você vira adulto, fazer só o que você gosta é complicado, né? Fazer só o que é gostosinho é complicado. Sim. Então, no final das contas, quem mais se apaixona pela dificuldade dos processos é quem consegue escapar dessa porra toda. O que isso quer dizer? Cara, é difícil você conseguir manter uma rotina. Porque a rotina que eu mostrei aqui, a minha rotina, ela consegue ser modular na minha necessidade. Sim. Porque eu vou lá, trabalho o quê? Umas 9 horas por dia, porque é 2 horas do começo da manhã, depois mais umas 7 horas ali ao longo do dia. Pô, beleza. Mas o cara que é CLT, às vezes o cara não consegue fazer isso. E aí o que acontece? O cara fica o dia inteiro comendo pão com o diabo amassou, chega em casa cansado. Aí o que esse cara faz? Ele abandona.
Por quê? Porque os processos são difíceis. Você tem que fazer uma série de outras coisas que é diferente de ficar só sentado relaxando. Com 2 horinhas de Instagram por dia. É que o próprio regime de trabalho extremamente rígido, ele já dificulta a pessoa ter algo saudável, né? Mas aí é uma questão do jeito que as coisas se desenrolaram, né? Porque teoricamente aqui, daí é teoricamente porque cada indivíduo é um indivíduo e vai fazer o que tiver vontade, vai performar na medida em que tiver vontade, mas teoricamente ele performaria muito mais. Um cara que tu trabalhar 8 horas líquidas numa rotina como a que tu pôs, o cara se exercitou, o cara fez não sei o que, ele vai lá e trabalha com o que gosta, o teu rendimento é muito diferente do que um cara que entra às 8 da manhã pra trabalhar num banco que odeia e fica fingindo que trabalha, como a gente tava conversando sobre isso anteriormente, né? Pois é, e aí acaba se gerando, cara, um processo extremamente negativo, que é o seguinte, esse cara, ele odeia tudo que ele faz, beleza? Aí um outro problema, não é um problema concreto que a gente consegue resolver agora, esse cara tem que resolver de outro jeito. Mas aí ele chega em casa e aí ele fica imerso no Netflix, assiste até a hora que acaba dormindo no sofá, assim, acorda meio de madrugada, meio cansadão, vai pra dormir pra cama. No outro dia ele acorda mais moído ainda. Ele começa a colher esse feedback negativo a todo momento, cara, a todo momento, feedback negativo. Por quê? Porque ele entra nesse ciclo vicioso de nunca conseguir sair, escapar dessa porra. E aí, como ele nunca escapa, ele nunca consegue construir posso dizer, a possibilidade de escapar, porque ele nunca escapou. Ele tá preso sempre naquilo, ele vai ter que precisar de um movimento inacreditável de força, de vontade, seja lá o que isso signifique em algum grau, pra escapar daquilo. Aí, meu irmão, é muito difícil. Na verdade, eu acredito que é só uma influência externa, né, cara? Se esse cara não assistiu um episódio assim, se esse cara não, sei lá, velho, levar um galho porque tava sem libido e não tava transando com a namorada, se não acontecer alguma coisa, a pessoa não sai, né? Ela entra num looping ali que tá presa numa zona... Uma zona cinza total, cara, porque ele não consegue sair daquilo, mas também nem tá ruim o suficiente pra tipo, mandar dizer chega, sabe? Sim, é o paradoxo da região beta, né? Pois é. Paradoxo da região Porque ao invés desse cara tá ou muito ruim, que faz com que ele tome alguma atitude, ou muito bem, que ele não queira sair de lá, ele tá numa região que, cara, tá ruim, mas tá bom, sabe? Podia tá melhor, podia, mas também podia tá pior. Aí o cara fica nesse jogo. Isso é um problemão, cara. Isso é um problemão. Porque daí a gente tem os elementos comportamentais influenciando os elementos fisiológicos. Que, de novo, esse cara vai estar com o texto baixo, porque ele não regula nada, não faz porra nenhuma. Aí ele não consegue escapar disso. Porque a testosterona ela te entrega um pouco mais essa capacidade de estar afim com o desconforto. Então, como ele não tá afim com o desconforto, ele não consegue sair. Esse cara fica preso ali dentro. E como ele nunca faz nada pra mudar, nada muda. E vai passando os anos, esse cara não sai do lugar. Então, no ponto de vista final, o que acontece? Quando o cara tem apreço por esse elemento de desconforto, porque se o cara gosta de treinar de fato, chega às vezes cansado, ele vai treinar. Agora, se o cara tá fazendo isso pura e simplesmente pelo utilitarismo do negócio, ele não vai fazer. Sim. Eu acho que o grande lance aí do treino, pelo menos na minha opinião, é a pessoa encontrar alguma coisa que ela curta fazer, né? Porque eu acho que o raciocínio falho das pessoas já é pensar assim, vou lá, tenho que treinar, tenho que, vou começar, vou fazer, o meu objetivo é tal. Cara, tu tem que treinar pra vida, né? Não é algo tipo, nossa, faltei, vou recomeçar a semana que vem. Não, a tua vida tá passando e quanto mais dias tu treinar, melhor. É que a pessoa pensa, não, é um plano, esse ano, esse mês, agora vai. Cara, não. Quando tu para, tu tem que entender que é no macro. É ao longo dos teus 80, 90, 100 anos de vida, é quantas vezes tu treinou que vai melhorar. E não quer dizer que as coisas não possam mudar ao longo do caminho. Sim. Porque também, aí acaba surgindo aquela narrativa de escolha algo que você gosta de fazer, algo que você conseguiria fazer pra sempre. E não é assim. Porque eu tive a minha fase que eu era atleta e eu treinava, cara, 2 turnos por dia, todos os dias. Né? Teve a fase que eu, desleixei um pouco mais e treinava 3 vezes por semana, pô. Teve outra fase que hoje em dia eu treino 5 vezes por semana. Daqui a alguns meses eu vou conseguir treinar um pouco mais, que eu sei que já vi na agenda, eu vou conseguir treinar um pouco mais. Mas se eu fosse guiar só para aquilo que eu consigo fazer eternamente, eu não quero começar nada, porque as coisas vão mudando. Sim. Então, ao mesmo tempo, por isso que todo pensamento ele requer contexto, ele requer raciocínio. E por isso que só existem 2 possibilidades, cara. Quando se trata só existem 2, é muito restritivo. É muito restritivo. Mas assim, ou você, quando trata de saúde, paga alguém que você confia
para resolver os seus problemas, ou você cai de cabeça nisso e estuda para começar a colocar no seu contexto as coisas. Se não, fica um monte de informações jogadas ao léu, soltas, que você não consegue aplicar na sua vida, e você não consegue colher resultado nenhum. E aí gera a pior sensação do mundo, que é aquela de estou fazendo, mas não tô colhendo resultado nenhum. Essa é a pior sensação do mundo, cara. Cara, isso é... Nossa, cara, isso aí... Porque você vai, entrega... Imagina o quão ruim é, Fermento. Você é um cara que passou 30 anos sem ligar pra exercício físico, pra físico, pra estética, pra performance, pra nada. Energia, nada. E aí você tá, num dia, comendo... Sentado no sofá vendo Netflix, comendo um pote de sorvete. No outro dia você tá na academia. Suando, cansado, tudo doendo, comendo salada quando você chega em casa. Fazendo tudo o contrário do que você tava fazendo antes. O cara tá vivendo o inferno, né? E aí sabe o que é o mais maluco? Depois de uma semana fazendo isso, ele olha pro espelho e tá igual. Porque vai tá. Não é porque ele fez errado muitas vezes, é porque tá igual. Porque é isso mesmo. Requer tempo na mudança. Ele se sente até pior, né? Tá mais cansado, o corpo não acostumou. Então, é fundamental que o cara desenvolva, de alguma forma, e aí conectando com aquilo que você trouxe. O cara tem que começar a encontrar coisas que ele gosta de fazer. Sim. Porque esse é o start inicial. Esse é o start inicial. É encontrar o teu ponto de máxima adesão. Seja porque você tem ódio daquilo, seja porque você, cara, gostou tanto daquilo, gostou tanto de um outro processo, né, que você está fazendo ele. Então seja porque, sei lá, meu irmão, você tomou um pé na bunda e você nunca mais quer tomar esse pé na bunda de novo. Você ficou com aversão daquilo, você ficou com raiva. É a raiva que faz o cara andar. Ou seja porque você, cara, começou a gostar de fazer... Lá, meu irmão. Fala o esporte mais louco? Mais louco que você conhece. Pô, sei lá, os caras jogam beach tênis, né, cara? Porque você começou a adorar fazer beach tênis. E, cara, assim, é o melhor esporte do mundo pra te entregar resultados estéticos de performance. Depende do que você quer também, né? Depende do beach tênis que tu vai também, né, cara? Mas, por exemplo, assim, ó, quando se trata de resultados estéticos, vamos deixar isso concreto. Cara, o beach tênis não é a melhor opção de todas. Não é melhor que musculação. Não é nem de longe. Mas muitas vezes vai ser a opção que você tem, porra. Sim. Vai ser a opção que você quer fazer. Vai ser se não for essa, não vai ser nada. Sim. E talvez o cara queira jogar basquete, talvez o cara queira, pô, sei lá, velho, vai surfar. Puta, surf é o melhor esporte do mundo esteticamente. Pô, tu vai desenvolver a tua panturrilha. Pô, sei lá, velho. Mas é o que encaixa, é o que tu gosta, é o que te motiva e faz bem pra um cacete. É 100 vezes melhor que não fazer nada. Pois é, aí você pode então até começar nisso, porque depois você vai desenvolvendo o quê? Um apreço pelo esse desconforto. E aí você começa a inserir outras coisas que então são mais otimizadas. Se você quiser também, se não quiser também. Porque as pessoas às vezes elas não entendem, Fermento, que a rede social, ela amplifica coisas diferentes. Como assim? Chris Bumstead. Sim, mais estéticos da nossa geração. Tá. Se todo mundo tivesse o shape dele ia ser um sucesso? Não. Então você amplifica aquilo que é diferente. Só que existem o quê? 8 bilhões de pessoas no mundo? Pega o top 1% da população, e claro, Sibam vai ser o top... vai ser de fato o top 1. Não é nem 1%, top 1 do negócio. 1 dividido pra 8 bi. Mas você pega 1% da população. Cara, se você está no 1% da população de alguma coisa, você está muito destacado. Tá? 1% de 8 bilhões são 80 milhões. 80 milhões? 800 milhões? 8 bi. 80 milhões. Cara, 80 milhões é gente. Você só pode seguir 4.500 no Instagram, não é? Ah, tem um limite? Eu acho que tem um limite. Imagina que você siga todas as 4.500 pessoas que são top 1 do negócio. Você vai achar que todo mundo é o top 1. E só você que não é. Como a rede social ela amplifica aquilo que é diferente, só que tem muita gente, você acha que o comum é ser totalmente aquilo. E aí você começa a imputar muitas vezes na sua cabeça obrigações, responsabilidades que não são a realidade. Que você tem que ter um físico mais estético do mundo, por quê? Não é porque você gosta, não é porque você curte. Porque se você curtir, meu irmão, aí vai na fé. Mas é porque você acha que tá pra trás. Sim. Só você olhar. Inflação do shape, já ouviu falar desse conceito? Já ouvi falar. Cara, você pega o físico de 2000, anos 2000... O do Homem-Aranha. Do Homem-Aranha, no primeiro filme Como Tá Uma Picada. Do Wolverine, no primeiro X-Men. Cara, o Wolverine tava com shape de tiozão. E era... O shape de herói, porra. Sim. Ele era um super-herói.
Aí tu vem pra quando? 2020 e poucos ali, vem o Thor. Mas você não precisa nem ir muito longe. Aí você vai ver na internet, os caras fazendo... Eu vi um meme esses dias, que era assim, se as meninas preferem o dead body, né? Ou se preferem um físico, um cara mais trincado. E aí, beleza. O cara mais trincado era um shape estéticozão, assim, de prep, de fisiculturista. Sabe quem que era o dead body? O Ciban em off. Aí não dá, né, cara? Aí não dá, entendeu? Aí não dá, né, cara? É literalmente o cara com o shape melhor do mundo. Cara, o mundo acabou, velho. Esses dias, cara, apareceu... Sabe esses negócios de entrevista, assim, que o cara vai na academia, quanto você gasta com o teu shape por mês? Pegaram, acho que foi a Franciele Matos, que é um, cara, fisiculturista pica mesmo das meninas ali, campeã Mr. Olímpia várias vezes. Pô, no caso a Miss Olímpia, né? Não Mister, né? Miss. Mas, cara, mina foda. Olharam pro shape dela, o cara perguntou quanto que ela gastava por mês, ela falou, sei lá, uns 5, 6 mil pra manter o shape. Os caras, que shape? Não, mas desse jeito é só gordura. Não, mas tá 5 mil comprando iFood, porque no shape não tá. Cara, a mina é mais pica do mundo no negócio. Só não tá o quê? Na condição do palco. Só não tá na condição do palco. Ela tá, cara, mas tá numa condição superior a... As pessoas perderam a referência. Perderam a referência. E aí o cara tá, às vezes, buscando um negócio que ele nunca vai alcançar. Nunca vai alcançar. Porque, biologicamente, pra ele, às vezes é impossível mesmo, de fato, né? Cara, nada garante que você vai se esforçar e vai ter o resultado que você quer. Sim. Nada garante. Uma coisa é garantida, cara. Uma coisa é você ser melhor do que você era. Então, eu garanto que um cara que treina é melhor que um cara que não treina. Mas eu não garanto que o cara que treina vai ser melhor que outra pessoa. Não garanto nada. Pode ser que tenha o cara que não treina e tenha o shape melhor que o cara que treina pra caralho. Mas se tu comparar ele com ele mesmo, ele tá melhor. Sim. Porque, cara, quando eu competi no atletismo, eu já perdi pra cara que não treinava. Isso bateu no meu ego de um jeito que eu fiquei, nossa. E tu treinava pra um cacete. Sim. Mas daí qualquer era do maluco genética? Cara, também. Porque assim, ó, vamos lá. No momento mais fraco de performance de um cara a nível Olimpíada, na vida dele, ele provavelmente era melhor que eu. Sim. Por quê? Porque existem componentes que vão acima do que é simplesmente a dedicação e o esforço. Sim. Só que sem dedicação e esforço também não sai do lugar. Sim. Aí quando junta os dois que é o auge, né? Então, nada garante que você vai se esforçar e vai dar certo. Mas se você não se esforçar, é garantido que já não vai dar certo. E aí, qual caminho o cara quer seguir? Só que aí, muitas vezes, esse cara tá fissurado em shape de internet. E ele acha que o normal é isso. Cara, e a gente, de novo, vai sempre rumando pros extremos. Porque daí o cara acha que a vida é falta de convivência no cotidiano. É falta de tirar o olho do Instagram, tirar o olho da rede social e viver o mundo lá fora. Conversar com as pessoas. Porque se você olhar pro físico das pessoas, normais, na rua, cotidiano. Você vai num restaurante, você olha pro físico das pessoas. Você vai no mercado, olha. Cara, você vai ver que não tá ninguém só pintar e subir. O cara tá shape de palco. Mas quando você tá na tua bolha da rede social, você acha que todo mundo tá naquele shape. Sim, cara. E aí que vem o ponto. Desses caras extremistas todos, eu não tenho absolutamente nada contra. Até porque, cara, sei lá, eu acho que ter coisas contra pessoas me dá muita atenção pra outras pessoas, sabe? Eu acabo sendo um pouco mais individualista nesse ponto. Então, eu sou contra os argumentos das pessoas, mas sobre as pessoas em si, sei lá. Ela tá lá, eu tô aqui, nós estamos aqui, sabe? Cada um é um. Cada um é um. Ela acredita em coisas diferentes por motivos diferentes. E aí deixa ela com a vida dela. Foda-se, sabe? Mas, o que acontece? Dentre essas pessoas, você ainda tem os caras que acreditam de fato naquilo que eles estão fazendo. Então o cara acredita que o sun-gazing lá, que é olhar pro sol e não precisa mais comer, aquilo é a vida dele. E ele tá disposto a morrer por aquilo. E cara, beleza. Faz o que você quiser. Seleção natural. Agora tem os caras que estão mentindo também. Sim. Tem os caras que falam que faz uma coisa, mas faz outra. Tem o Liver King. Que a vida inteira, não, pô, nunca tomei nada. 100% natural. Só comendo fígado cru. O tanto de maluco que comeu fígado cru, cara, achando que era esse o canal. Meu Deus, cara, pensa, velho. O tanto de cara que... Pensa a desilusão o dia que viram, cara. Deve ter uns que negaram, né? Que não devem ter acreditado que é real. A comunidade acolheu ele de novo. Não, ele admitiu que tava errado, a comunidade acolheu ele de novo. É claro, talvez não do mesmo tamanho, mas não foi assim a queda de um ícone, não. Não é como se ele... Não. Cara, continua lá, tá ganhando milhões ainda. Se bobear, tá até fazendo mais dinheiro ainda. Pois é, aí os caras viram um fantoche de influenciador. Isso é um puta problemão, cara. Porque, de novo, e aí... Porque assim, é foda quando você fala pros caras não serem fantoche de influenciador, mas ouça tudo que eu estou falando, só não ouça os outros. Não, eu falo pros caras, pô, meu irmão, estude. Confronte o que eu tô trazendo pra você. Confronte.
pegue dados, estude. Porque se você, inclusive, me mostrar uma visão melhor sobre aquilo, eu não tenho problema nenhum em rever minhas opiniões. Porque quando eu olho pra 5 anos atrás, eu falo, caralho, meu irmão, eu tinha certeza que eu sabia de tudo, que eu não sabia de porra nenhuma. Quando eu olho pra 10 anos atrás, quando eu olho pra 5, pensando no que eu tava em 10, naquela época eu falei a mesma coisa. Então eu tenho certeza que daqui a 5 anos eu vou falar, porra, eu tinha um monte de certeza que não é certeza nenhuma. E é por isso que eu falo, não terceirize a sua vida pra cima de influenciador. Pegue, olhe, tá, falou pra você que é isso, pesquise, porra. Pesquise, você não é uma ameba. Tem que usar a cabeça pra mais do que só botar chapéu, porra. Estude, aprenda, vê se faz sentido pra você, porque muitas vezes aquilo que é otimizado de forma abstrata não é concreto. Porque se você é um vigia noturno, eu vou falar pra você, não, você tem que dormir bem. Porra. O teu melhor ficou uma bosta ainda. O que tu tem ensinado pra galera? Onde que tu tá produzindo conteúdo? Como é que a galera faz pra te achar? Cara, YouTube principalmente. YouTube, eu confesso que... Que tipo de vídeo? Cara, eu gosto de... Eu gosto de transitar dentro de vídeos informativos, tá? Sempre todos os vídeos acabam sendo informativos. Por mais que aqui, por exemplo, a gente tá batendo um papo tranquilo, e outros momentos que a gente bate um papo fora das câmeras, acaba vindo elementos de informação à tona, porque eu gosto desse tom mais professoral em certas coisas. Então, mesmo quando eu faço vídeos que são num tom mais de entretenimento, eu boto uma tier list, eu boto um ranking, eu sempre gosto de trazer esses elementos mais informativos. Cara, e eu gosto muito de produzir pro YouTube, porque lá a gente tem mais tempo pra conversar. Porque, de novo, as pessoas esperam respostas simples de problemas complexos. E pra mim não cabe isso em um Reels de 1 minuto e meio. Eu gosto de tempo pra gente poder explorar as possibilidades. E eu falo pra você, tem esse caminho, tem esse outro aqui, tem esse outro aqui, tem esse outro aqui. Qual que eu escolho? Pra mim, eu escolho esse. Agora pra você, faça a sua escolha. E com isso as coisas ficam muito mais... Cara, é não subestimar a inteligência das pessoas, sabe? É muito em cima disso. Porque quando a pessoa, sei lá, tem um filho, tem uma criança ali, os pais mentem pras crianças. Não, pô, você não pode, sei lá, você tem que comer brócolis, senão você não comer brócolis, você vai... Vai vir o velho do saco aí. Vai vir o velho do saco, vai te roubar. Não, isso não acontece. Porque a criança ela não tem cognição suficiente pra entender a importância de comer a porra do brócolis. Agora, se eu faço isso com um adulto, quão insultante é isso pra tua capacidade cognitiva, né? E aí, muitas vezes, o que acontece quando os caras pegam crenças que eles têm... Se tratam como uma criança. E tentam justificar em cima de coisas que não são concretas. Eles estão te falando, cara, isso aqui, por mais que ele tenha uma boa intenção, tá falando, pô, a questão da pornografia. Cara, eu de forma nenhuma defendo... O cara tem que sumir disso. Cara, nossa senhora, suma disso. Nunca... Se você tiver a possibilidade de nunca se envolver com isso, cara, não se envolva. Porque depois vai ser pior pra você sair. Mas eu não posso justificar isso em tudo. Eu não posso dizer que isso vai abaixar a tua testosterona, porque não tem nenhum elemento concreto pra isso. É eu dizendo pra você. E aí, eu querer confundir ou mesclar o que é minha confiabilidade em cima de elementos concretos versus aquilo que é minha crença, aí já o jogo começa a ficar esquisito. E no final das contas, o cara que não tem essa percepção e que fica só dizendo sim senhor pra todo mundo que ele ouve, ele nunca consegue criar uma visão de mundo concreta. E aí ele espera que o mesmo influenciador que fala da testosterona ensina ele a ser homem. Porque ele não sabe o que fazer da vida. Ele não sabe, ele ao invés dele olhar pra fora, ver como é que, sei lá, meu irmão, as pessoas em volta dele vivem, como é que as coisas acontecem. Porque, de novo, meu pai não fez curso de ser homem. E meu avô não fez curso de ser homem. Mas hoje, os caras estão tão dependentes de outras pessoas dizendo pra eles o que fazer das coisas, que os caras querem fazer curso de ser homem. Fazer curso de como tratar... Assim, não é nem como tratar uma mulher, como se isso fosse um hack pra você poder se aproximar do sexo oposto. Não, é como você pode tratar bem as pessoas pra que as pessoas fiquem perto de você. O mínimo que você deveria saber de elementos sociais, sabe? Sim. As narrativas se perderam tanto que as pessoas não sabem fazer o mínimo, né? Elas precisam de um tutorial pra aprender a viver. Pois é. A gente precisa de um tutorial pra aprender a viver. Pois é, fisiologicamente, de fato a gente precisa. Sim. Porque o contexto mudou tanto, que naturalmente a gente só faria cagada, né? Fica no pote de sorvete Netflix. Fica no pote de sorvete Netflix. Enquanto o seu avô, por exemplo, ele tinha um contexto que pra ele o natural era normal. Sabe? Agora, com relação a elementos sociais, isso me assusta mais ainda. Porque, pô, sei lá, cara, daí os caras começam a deixar com que outras pessoas, elas às vezes, eu no primeiro tempo demorei pra entender isso, mas
Você terceiriza a tua visão de mundo para outras pessoas. Então, a outra pessoa diz pra você que é importante você tratar a sua esposa desse jeito. É importante você casar. Ou é importante você não casar, você ficar na putaria o tempo inteiro. Sendo que você nunca realmente parou pra refletir sobre as coisas. Esse input versus output. Sei lá, as pessoas estão só recebendo informação e nunca estão parando pra pensar sobre essa informação. Sim. Porque, sei lá, tudo tem que ser acelerado hoje, tudo tem que ser... Talvez a pessoa esteja vendo esse episódio em 2x. Ela endeusa também as outras opiniões, né, cara? Uhum. É que é até raro isso que tu faz de trazer essa proposta, justamente, que é a que eu também trago, né? Da pessoa escutar o lado A, escutar o lado B, ponderar e decidir não ser um gado de influenciador, né? E falando em gado de influenciador, ontem o Oruan foi solto, né, cara? Esses vídeos que chegam no meu feed são maravilhosos, né, cara? Ainda bem que meu algoritmo não tá Tu nessa. consegue imaginar o que aconteceu, né, cara? Tu lembra quando foi solta aquela outra lá, quem que era aquela outra pilantra de aposta lá, cara? Melhor não falar o nome dela agora, né? Vai que vem um processo, né, cara? Mas foi solto uma outra, e daí vai as pessoas pra rua. Foi solto o Oruan, né, cara? Aí pensa o quão retardado é uma pessoa que vai lá receber o Oruan saindo da cadeia, cara. O cara falta o trabalho. O cara... Pois é, mas aí eu penso, o quão maluco é você receber qualquer pessoa nesse contexto que não seja uma pessoa, pessoa tua. Você não é um amigo teu, não Sim. é a família, familiar teu. Não, é simplesmente uma pessoa qualquer. É outro. É outro, você endeusa tanto outras pessoas Sim, que você perde a própria personalidade. sim. E aí o que acontece? O Instagram ele traz muito disso, né? Os stories ele permitem que você mostre fragmentos da sua vida que parece que são a vida inteira. Então você vem e posta de manhã que você leu um livro, que você treinou. Vamos lá, das 7 às 9 da manhã, você vira uma máquina. Você vem e posta que você leu um livro, você posta que você treinou, você posta que você meditou, você posta que você tomou banho gelado. Você fez o diabo de asa, em 2 horinhas. Parece que você é o deus O Goggins. da performance, entendeu? Uhum. Aí o que acontece o resto do dia? Todas as horas? Você cagou pro lance. Uhum. Aí você só volta depois de noite. Sim. Que aí você posta lendo mais um livro, você posta trabalhando um pouquinho, você posta fazendo uma janta bonita, e você posta indo dormir às 8 da noite. Sim. E, cara, tu não precisa nem fazer essas coisas pra postar, né? Tu não precisa nem ler pra postar aqui Só um precisa abrir livro. o livro. Tu não precisa sair e correr pra postar uma foto do teu relógio e tu com a roupa de corrida. Isso aí rola, velho. Não, rola pra caramba, cara. Até porque, olha só, os caras constroem uma personalidade que fica dependente disso. Sim. Porque os caras se colocam numa posição De perfeitos. de perfeito. Cara, essa é uma posição, por exemplo, que eu quero nunca entrar. Porque eu tenho ciência das minhas... Aliás, eu nem tenho ciência de tantas das minhas limitações. Então eu sei que eu tenho algumas, mas eu tenho certeza que eu sei que eu tenho várias, mas eu tenho certeza que eu tenho muito mais do que essas que eu nem consegui enxergar. E por isso que eu não quero nunca entrar nessa posição, porque você acaba virando refém do personagem que você criou. E aí você teria, por exemplo, o Rodrigo, que é o Rodrigo da vida, versus o Rodrigo personagem. E aí esse cara começa a vestir uma máscara sempre que vai fazer alguma coisa. Toda vez que ele vai fazer um negócio, ele tem que falar de um jeito específico, de uma forma específica, ou então ele tem que fazer coisas específicas. Ou ele não pode ser pego fazendo coisas específicas. Uhum. Então, eu sempre faço questão, cara, de ser meio do contra, assim. Então, quando eu vejo que a galera tá indo muito pra um lado, eu vou meio pro outro, assim. Quando a minha galera tá indo pra um lado, eu vou meio pro outro. Porque eu falo, precisa deixar de ser maluco, meu irmão. Para de ficar fazendo isso, presta atenção e raciocina. Uhum. Raciocina. Porque da mesma forma, cara, imagina que você tem os veganos e os carnívoros. Cara, é sério que se eu sou carnívoro eu não posso aprender absolutamente nada com um cara que é vegano? Não é possível isso. Sim. Se eu sou vegano eu não posso aprender nada, não é possível isso. É que a pessoa bota num balaio, né, cara? É igual a galera com a ideologia política, né? Tu pensa, nossa, não, cara, eu sou de direita, todo mundo que é de esquerda é retardado, eu não posso aprender nada. Cara, todos os artistas são de esquerda, velho. Tu não consome músicas geniais, os artistas 90% são de esquerda. Uhum. E vice-versa, né, cara? O cara que é de esquerda consome coisas geniais de pessoas que são de direita. Não é uma frase perigosa de se dizer, mas não é porque Hitler era que os quadros deles eram ruins. É preciso saber separar as coisas. É preciso saber dissociar as coisas, cara. Existe um mundo que eu quero que ele seja, como eu quero que ele seja. Existe um mundo como ele é. Então existem as pessoas como elas poderiam ser, ou utopicamente seriam. Existe a forma como elas são. Sim. Só que nesse meio termo todo, cara, as pessoas aprendem coisas, elas fazem coisas, elas conseguem habilidades e capacidades. Por que eu não vou ouvir o outro lado? Inclusive, eu até acho isso interessantíssimo. Porque se você tem duas pessoas que acreditam piamente em uma coisa, não é que um tá mentindo e outro tá falando a verdade. Não, são duas pessoas que morrem por aquele ideal.
Olha, meu irmão, eu quero ouvir o que essa pessoa... Como é que essa pessoa morre por isso? Sim. O que tá acontecendo? Existe uma coisa, quando a gente quer aprender alguma coisa, a gente tem que fazer a suspensão da descrença. Porque Suspensão da descrença. Suspensão de descrença. Senão a gente não aprende. Por quê? Imagina que você é um cara da mais extrema direita possível no espectro. E aí tem um cara da mais extrema esquerda possível. E ele tem um material. Cara, se você não suspender a sua crença pontualmente, e você falar, pô, eu sei que eu sou de direita pra caramba, eu sei que eu tô desse jeito aqui, e o que eu acredito é isso. Mas deixa eu botar minha cabeça vazia, pra tentar entender o porquê que esse cara diz essas coisas. Não só ler as palavras que ele tá dizendo e ficar refutando uma por uma. Não, é ler o que ele tá falando, entender o que ele tá falando e aí, opa, será que isso se aplica pro meu raciocínio, pro meu pensamento? Será que isso faz sentido? Depois que eu termino de ler, depois que eu entendi o porquê que ele faz daquela forma. Será que faz sentido ou não? Opa, acho que sim. Posso pegar, posso colar, posso roubar algumas dessas visões de mundo pra minha visão de mundo. Uhum. Ou não, acho que tudo que esse cara fala é uma puta de uma baboseira. Foda-se esse cara. Só que eu só posso falar foda-se esse cara depois que eu... É claro, só posso falar também... Cada um pode fazer o que quiser, foda-se, né? Mas assim, só é inteligente da minha cabeça eu botar o cara pro lado depois que eu entendo por que ele acha que aquelas coisas são daquele jeito. Uhum. Porque senão, cara, a gente só vai cada vez mais reforçando a nossa própria visão de mundo. Sim. E dito isso, se eu olho pra trás há 5 anos eu falo que a minha visão era uma bosta. Se eu olho pra 10 anos e falo, porra, é uma bosta também. Há 15 anos é uma bosta, quer dizer então que eu tô progredindo, que eu estou evoluindo. A minha ideia é pra daqui a 5 anos eu olho pra trás e falo, puta, a visão era uma bosta. Porque hoje já tá mais refinada, tá mais refinada, tá mais refinada. Porque eu consigo olhar, ouvir outras coisas e cara, processar esse raciocínio. Sim. Ao invés de ficar escolhendo o meu lado e ficar só atacando a outra ponta. Mas eu acho que... Eu não sei como explicar isso bem, mas essa visão de eu olhar pra trás e pensar que era uma bosta nem sempre tá te levando em direção ao progresso, cara. Porque esses retardados que existem, em algum momento eles dobraram uma esquina que eles acham que o que eles eram anteriormente tava pior, mas na verdade era melhor em algum nível, né? Então, o cara que tá lá, em algum momento ele virou fã do Oruan, cara. Pode ser que ele trabalhava, que ele fazia não sei o que, ele, nossa, não... O cara, meu Deus, ou ele começou a pegar sol pelado pra aumentar a testosterona porque virou fã de alguém. Então ele olha pra trás e pensa, nossa, não, eu era um retardado, agora eu tomei a pílula do sol nas bolas e comer 1 litro de gordura por dia. Então, cara, é foda, velho. Eu concordo, cara, eu concordo plenamente com você. Só que aí que tá, cada régua é individual. Sim. Então, o ponto é eu tentar encontrar a minha visão de mundo a partir do que eu acredito que faça sentido pra aquele momento também. Sim. Então, por mais que o cara que é fanzaço então do Oruan, ele olha pra trás e fala, caralho, naquela época eu só gostava de Beethoven, de Mozart, que merda que eu era, agora que eu gosto de Oruan, eu tô pica. Esse cara, pra aquele momento dele, aquilo tá sendo importante. Então, por mais que quando a gente olha no macro, e eu julgando o terceiro, assim, eu falo, pô, esse cara tá viajando, fazendo só merda, tá só vivendo uma merda, vida de bosta. Mas é na minha visão, às vezes na vida dele tá do caralho. Porque Sim. ele tá curtindo. E é claro, e aí depois vem o banquete de consequências. Sim, sim. Depois a gente vai colher o que plantou. Depois ele vai colher o que plantou. Então, eu tento me preocupar muito mais com a minha própria... Cara, é uma visão até muito egoísta do processo. Mas é porque eu acho que acaba tendo que ser assim. Eu não consigo ser pai de todo mundo e nem quero ser pai de todo mundo. Eu imagino que todo mundo deveria olhar, quando se trata de construção de visão de mundo, com um cuidado maior do que só tentar imputar a sua verdade para outras pessoas, ou aquilo que você acredita para outras pessoas, e, se permitido, explicar o porquê que você, ou contar o porquê que você acredita nas coisas que você acredita, ou porquê que você olha a vida desse jeito, pra que se a outra pessoa achar que faz sentido pra ela se aproprie daquilo lá. Só que, de novo, cara, e assim, a gente tava ouvindo o Teston falar, meu irmão, cada palavra que ele fala eu me sinto mais burro. Eu falo, meu Deus do céu, eu tomo mais consciência da minha própria ignorância. Só que é desse jeito. É desse jeito. É você tomando consciência da sua própria ignorância a cada momento. Buscar melhorar. Tentando buscar melhorar. Só que, de novo, você precisa ter um mínimo de traquejo, um mínimo de capacidade cognitiva pra poder fazer isso. Porque também se você tá só no Oruan eterno... O cara tá cego. Tá cego, você não consegue, cara. Você não consegue. E aí, no final das contas, você acaba vivendo uma vida que não acaba não tendo nada, sabe? Nada. Deixa uma mensagem pra nossa audiência. Qual que é a mensagem mais importante que tu tem pra passar pras pessoas? Não sejam burros. Não, assim, ó. É uma mensagem que eu levo pra mim. Essa é uma mensagem que eu levo pra mim. Essa frase, por mais que pareça brincadeira, é uma frase que eu levo pra mim.
Bicho, estude todo dia. Estudo o quê? Não precisa ser só estudo científico, estudo só teórico. Não. Pegue e construa a sua visão de mundo, seja com informações concretas, e aplique isso na sua vida. Pra mim, esse é o ponto. A gente tem que ser o nosso próprio laboratório, cara. Porque, de novo, existe o melhor que a ciência pode nos entregar. Existem coisas que a ciência não pode nos entregar de forma concreta, mas que na prática funcionam. Que na prática nossos pais já falavam, nossos avós já falavam. O que é o melhor? Experimenta, porra. Ao invés de virar escravo de narrativas e de influenciadores e de coisas pontuais. Cara, uma coisa que ninguém sabe, ninguém não, mas muito pouca gente sabe, já fui vegano, um vegetariano. Caraca, Por 3 dias. Por 3 dias? Pra testar a pira. Pra testar. Aí o que eu vi? Cara, eu não aguento comer tanto feijão assim. Ficava o dia inteiro estufado, o dia inteiro. Porque eu precisava bater uma cota de proteína e, cara, é muito difícil. O cara que consegue fazer isso sendo vegetariano, o cara é o herói. Porque eu não consegui. Eu falei, cara, isso não é pra mim. Mas eu testei aquilo. Então, teste as coisas. A mensagem final, cara. A gente começou o assunto falando sobre elementos, sobre testosterona e fisiologia e tudo mais. Mas o ponto final, cara, é que você é o único responsável pelas coisas que acontecem na sua vida. Assim, é o único. Não adianta responsabilizar mais ninguém. Apesar de. Vamos lá, você não é o único responsável de fato. Existe todo um arcabouço de coisas que vão ditar o que vai acontecer. Mas no final das contas, se você terceirizar a sua responsabilidade pra outra pessoa, vai dar merda. Que cabe você chegar num lugar que você não queria chegar. De um jeito que você não queria chegar, e vai passar seus anos, você vai estar todo fodido. Então, cara, aprenda a aprender, aprenda a ouvir outras pessoas, aprenda a entender as outras pessoas, os argumentos que elas trazem sobre aquilo, e não seja fantoche, cara. Não seja fantoche de influenciador. Não seja fantoche de ninguém. É assim, tente reagir. Se tiver uma mensagem final, acho que isso reflete a minha alma, cara. Em contrapartida, né, pra quem quiser ser um pouco mais influenciado por você, onde que consegue te encontrar? É só botar Rodrigo Constantino no YouTube? Bota Rodrigo Constantino Testosterona no YouTube, você vai encontrar todo o material, porque existe um outro Rodrigo Constantino que é muito mais... tem muito mais envergadura... internética do que eu e que acaba capitalizando todas as buscas. Então bota Rodrigo Constantino Testosterona, ou então só buscar youtube.com vai ter um link aqui também, barra R Constantino RC, que você vai cair direto no canal, ou então no próprio Instagram também eu tô lá, apesar de não estar muito lá, eu ainda tô um pouquinho lá, então também R Constantino RC. Perfeito, irmão, foi uma honra te receber aqui, somos amigos aí há muitos anos e eu vim acompanhando aí a tua mudança de trajetória, cara, e adorei o jeito que tu explica as coisas aqui, aprendi muito contigo e qualquer hora a gente marca aí, inclusive, um outro papo, cara. Tamo Maravilha, junto. Eu que agradeço a oportunidade, irmão. Valeu, irmão. Obrigado, cara. Tamo junto. Um brindezinho aqui pra finalizar. Aí. Obrigado por acompanhar mais esse episódio do Sem Groselha Podcast. Verifica se você já tá inscrito no nosso canal e também clica em um desses 2 vídeos aqui pra você acompanhar outro episódio que eu tenho certeza que você vai gostar.